Oiê, vamos falar de Romanceiro da Inconfidência? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar mais a entender a parte de literatura, não só também a gente poder entender um pouquinho mais da história do Brasil, eu aqui hoje vou falar sobre o romance que é considerado a obra-prima de Cecília Meirelles e que inclusive muitos vestibulares gostam de poder pedir essa obra, que aí pede tanto literatura quanto história, que é Romanceiro da Inconfidência. O livro foi escrito por Cecília Meirelles, assim como eu falei também, que tem como tido essa obra como sua obra-prima. Cecília Meirelles é nada mais nada menos do que uma das grandes escritoras que a gente realmente tem no Brasil, que nasceu em 1901 e faleceu em 1964. Essa obra aparentemente demorou 4 anos para ser escrita e também tem uma grande importância literária com a revisitação dessa parte histórica que temos do Brasil, que temos como a Inconfidência Mineira, ou se não, como a gente tem como a Conjuração Mineira. O que eu quero que você entenda antes de você poder assistir todo esse vídeo ou toda essa aula é que a primeira coisa que eu entendi quando teve muita gente pedindo para poder fazer uma explicação sobre esse livro, não é somente que esse livro é muito comum cair em lista de livros de vestibular. Eu acho que eu já vi tanto na FUVEST como eu já vi na Unicamp, mas assim, é muito comum que qualquer outro vestibular vá pedir para que esse livro ele seja colocado como lista de leitura obrigatória. Mas o problema é o seguinte, eu acho que esse livro é um grande problema porque eu sou um professor de literatura. Tudo bem, eu sou um professor também de gramática e também um professor de redação. Mas assim, o problema de eu falar desse livro é que eu vou entrar numa vereda, eu vou entrar numa área que não cabe a mim. É tipo você ir no açougue e pedir um corte de cabelo. A pessoa pode até talvez manjar um pouquinho de como fazer, porque as áreas são muito parecidas. Mas eu quero que você entenda que nesse vídeo, o que eu vou falar pra você da parte do Romanceiro da Inconfidência, eu vou me limitar a falar da parte literária. Eu acho que é uma falta de consideração, não da parte profissional, porque eu só tenho apenas um diploma de letras e que eu estou me indo para a parte também de ter um diploma de geografia, mas acho que não cabe a mim, na parte de literatura, ficar falando para você da parte de história. Eu acho que existem outras pessoas que estão da área que podem te explicar muito melhor, mas aqui eu vou fazer para você a análise de por que a gente precisa entender o Romanceiro da Inconfidência na parte literária. Essa obra, ela sim é baseada no que a gente tem da Inconfidência Mineira ou da Conjuração Mineira, que aconteceu em 1789 na cidade de Vila Rica, que hoje a gente conhece como Ouro Preto, mas eu vou recomendar para você outros vídeos para você poder assistir a respeito da Inconfidência Mineira. O primeiro deles vai ser o da Débora Alardim, que ela é formada em História e assim, é praticamente incomum você conhecer uma pessoa que tenha colocado qualquer tipo de informação de resumo na internet, no YouTube especificamente, e que não saiba do nome dela. Então eu acho que eu falar para vocês sobre alguma coisa de história e não falar primeiro do nome dela, que ela praticamente é como se fosse uma das primeiras pessoas que abriu um canal no YouTube para poder falar de educação e que muitas pessoas se identificam com a parte que ela explica, é como se eu também estivesse fazendo um serviço. Então o vídeo dela sobre a explicação, inclusive que ela tá na cidade, que ajuda muito a gente a entender a parte imagética de toda essa parte, ajuda bastante a gente ter um bom resumo. Uma outra boa explicação também vem da parte da figura do Tiradentes pela pesquisadora Lilia Schwartz. Ela tem uma boa explicação e também ela tem um bom domínio da área, e assim, longe de mim falar que talvez ela seja uma das melhores historiadoras que a gente tenha da atualidade, mas ela tem uma boa explicação, uma participação também no podcast, ao qual ela fala de uma forma muito breve da figura do Tiradentes. A gente vai falar um pouquinho também mais da figura do Tiradentes de uma forma poética, mas é meio polêmico como que a gente tem essa figura de formação do herói nacional, como é o do Tiradentes. Por fim, eu também vou falar do Mitos do Enem, que ele também tem um vídeo explicando sobre tanto o contexto, sobre também o que aconteceu da Inconfidência Mineira, que eu acho que é melhor a gente sempre deixar para a parte de pessoas que são da parte de história para poder fazer essa explicação. Então o vídeo dele é bem curtinho e muito bom para poder entender mais da Inconfidência Mineira. Inclusive, se você tiver algum outro vídeo que também é bom para poder fazer explicação sobre a Inconfidência Mineira, eu vou pedir para você deixar aqui embaixo nos comentários para poder também deixar com que outras pessoas também consigam assistir mais explicação com pessoas da área, porque aqui o que eu vou fazer é da parte literária. Eu acho que a primeira coisa que a gente já precisa tirar de parte é o que a gente tem da palavra de romanceiro. Romanceiro é um conjunto de romances que, para muitas pessoas que talvez não saibam e que também não é tão ensinado, é um estilo de poema. A gente tem um romance na parte narrativa que ele tem com uma história muito detalhada, que inclusive a parte de romance vem com uma forma de você se falar muito bem ou você ter o domínio das palavras. O romance nos poemas ele vai ter como que a gente tem um foco na som de vogais, por isso a gente tem um foco de assonância,
e que também vai ser dividido em redondilhas maiores e redondilhas menores. Isso significa que geralmente vamos ter ou 5 sílabas poéticas ou 7 sílabas poéticas. Mas a gente precisa lembrar que a Cecília Meirelles ela é uma escritora do modernismo. Isso não é algo que vai limitar os romances dela. Nem todos eles têm essa mesma numeração de que vamos ter diversos de sílabas poéticas e também de sons. A gente vai perceber que ao longo de toda a obra há uma grande variedade de escrita. Então eu acho que a gente limitar ela a essa estrutura é algo que vai conversar de fora tanto do período que ela tem de escrita, como também o fato de ser uma obra que é considerada obra-prima. Não só ela foi escrita quase 2 séculos depois do que aconteceu da Inconfidência Mineira no Brasil, mas a gente tem essa obra que a gente poderia analisar ela como se fosse uma epopeia. Uma epopeia é uma história narrada que geralmente vai ser em parte de poema, que se conta não só do passado histórico de um povo, mas também de uma figura histórica que a gente vai ter como vai ser considerado como o herói ou os heróis. Outras obras muito parecidas, que talvez você já possa lembrar com muita facilidade, vai ser tanto os Lusíadas quanto também Odisseia. Então a gente tem essa memória do passado histórico dos povos, a gente vai ter um acompanhamento da história da jornada desse herói, que aqui no Romanceiro da Inconfidência vai ser o Tiradentes, e que depois nós temos uma história que vai contar o que aconteceu depois dessa jornada. Então aqui a gente vai ter mais ou menos essa ideia de epopeia, mas que eu acho que é uma epopeia que é uma história que quase deu uma epopeia, mas não deu. Eu acho que talvez uma das grandes coisas que vai mostrar por que a gente não tem como uma epopeia muito bem realizada é o que temos do artigo de dissertação da Lúcia de Fátima Pelletti, que ela fala de Romanceiro da Inconfidência, o passado que não deu uma epopeia. O problema de muitas epopeias, assim como eu falei pra você, tanto de Ilíada, quanto a gente poderia ter até mesmo de Eneida ou de os Lusíadas, é que todos eles se baseiam em histórias que a gente tem como realmente são histórias com um lado positivo, com uma conquista do povo. Se a gente for pensar na Inconfidência Mineira, a Inconfidência Mineira é um evento que nem sequer aconteceu. Então a gente tem esse problema aqui. A gente pega a parte do Romanceiro da Inconfidência, que, em vez de a gente ficar só se baseando nos registros históricos, nós vamos também se basear na complexidade do ser, na sua parte emocional e psicológica, trazendo então essa dualidade que vai brincando desde o preenchimento dos acontecimentos históricos, mas também colocando aquelas pausas líricas que vão se colocar como muito marca da Cecília Meirelles, mas muito importante para a gente poder também perceber sobre a profundidade psicológica da existência humana. Essa obra é dividida em 5 partes com 85 romances no total. Então a gente vai ter mais ou menos essa divisão que eu vou tentar falar por cada um dos romances, mas eu também vou tentar fazer com que muitas das vezes eu fale de forma muito breve a parte histórica. Meu objetivo aqui é mostrar para você a importância literária, a importância de como a construção e a estética do que temos de um romanceiro, mas também colocando alguns elementos do que torna essa parte um pouco mais de estudo de literatura do que estudo de história. A primeira parte do Romanceiro de Inconfidência vai desde o romance 1 até o romance 19. O que vamos ter é uma descrição praticamente topográfica de que a gente vai ter da fauna e da flora e do relevo de Minas Gerais e também da cidade de Vila Rica, que hoje conhecemos como Ouro Preto. Vamos ter também a explicação de alguns mitos e folclores relacionados à região, então é como se a gente estivesse sendo preparado para a gente poder entender qual que é a região que a gente vai se aventurar dentro da obra. Apesar de eu ter falado para você que existem 85 romances, há também alguns romances intermediários ou alguns de apresentação. Como, por exemplo, é muito comum que a gente tenha sempre a parte do cenário, explicando qual que é o que a gente vai ter como figura, como um posicionamento histórico do que está acontecendo dentro do Romanceiro da Inconfidência, mas também temos a fala inicial. Dentro dessa parte da fala inicial, nós temos tanto uma lembrança de um passado de um 21 de abril sinistro, como as próprias palavras que a gente vai ter dentro do romance, mas também uma tentativa de afastamento ou esquecimento desse período tão sangrento. A gente precisa entender que, apesar daqui a gente estar analisando a parte da Inconfidência Mineira ou da Conjuração Mineira, temos que o problema de todo esse episódio é que não é fácil de explicar, porque só em 21 de abril que aconteceu a Inconfidência Mineira. A gente vai ter um adiantamento de falando de outras partes, como por exemplo,
a ocupação das colônias portuguesas por parte de Portugal nessa região da capitania de Minas Gerais, e que também a gente vai ter um cenário do que está acontecendo em Portugal e depois do que vai acontecer da parte da decisão da Inconfidência Mineira. Então a gente vai ver que aqui vamos ter então tanto essa necessidade de visitar esse passado histórico brasileiro, mas também que a gente vai ter até mesmo a lamentação do que aconteceu com Tiradentes e também até eventualmente com a Rainha Maria I, que foi a pessoa que decretou quais seriam as penas para cada uma das pessoas que participou da Inconfidência Mineira. Você pode talvez estar meio confuso com o que eu estou falando de inconfidência e conjuração. O que acontece é que pelo perspectiva que temos dos portugueses, inconfidência é praticamente uma pessoa que ela está traindo a pátria. Nessa época que temos do Brasil, o Brasil é colônia de Portugal, ou seja, eles devem lealdade à família real. Enquanto conjuração mineira é porque a gente vai ter como um levante popular de independência da capitania de Minas Gerais contra Portugal, como se fosse um processo de independência. A gente precisa entender que ainda nesse período não há uma ideia de brasilidade, não há uma ideia de ser brasileiro. Por isso que não é uma tentativa de ser independência do Brasil. Então ali a gente tem uma tentativa de que a perspectiva brasileira é uma conjuração mineira para poder ficar livre da corte, enquanto para Portugal a perspectiva é de inconfidência, ou seja, de traidores. Mas o interessante é que estava se armando um plano para poder realizar uma tentativa de independência, mas nunca aconteceu porque eles foram denunciados e essas pessoas que eram dadas como as pessoas que iriam fazer esse levante, cada uma delas foi presa, torturada e inclusive algumas mortas, e a grande maioria delas foram exiladas. Então, para a gente poder perceber como que começa essa obra, vamos aqui na parte da fala inicial. Então a gente vai ler ela de forma completa. Como é escrita em romance, é um pouquinho rapidinho para a gente poder ler. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Pois sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Avisto a negra masmorra e a sombra do carcereiro, que transita sobre angústias com chaves do coração, descubra as altas madeiras do excessivo e cadafalso, e por muros e janelas o pasmo da multidão. Batem patas de cavalo, suam os soldados imóveis, na frente dos oratórios que vale mais a oração, vale a voz do brigadeiro, sobre o povo e sobre a tropa, louvando a augusta rainha, já louca e fora do trono na sua proclamação. Ó meio-dia confuso, ó 21 de abril sinistro, que intrigas de ouro e de sonho houve em tua formação? Quem ordena, julga e pune. Quem é o culpado e inocente? Na mesma cova do tempo cai o castigo e o perdão. Morre a tinta das sentenças e o sangue dos enforcados. Liras, espadas e cruzes, pura cinza agora são. Na mesma cova, as palavras, o secreto pensamento, as coroas e os machados. Mentira e verdade estão. Aqui, além pelo mundo, ossos, nomes, letras, poeiras. Onde os rostos? Onde as almas? Nem os herdeiros recordam, rastro nenhum pelo chão. Ó grandes muros sem eco, presídios de sal e treva, onde os homens padeceram sua vasta solidão. Não choraremos o que houve, nem os que chorar queremos. Contra rocas de ignorância, rebenta a nossa aflição. Choramos esse mistério, esse esquema sobre-humano, a força, o jogo, o acidente da indizível conjunção que ordena vidas imundos em polos inexoráveis, de ruína e de exaltação, ó silenciosas vertentes, por onde se precipitam inexplicáveis torrentes, por eterna escuridão. Eu acho que é importante perceber como assim eu falei pra você que tem essa parte de que temos um gênero de romance por parte do poema, há uma insistência de nós termos, sim, um uso maior de vogais. Então você perceber que há essas vogais sendo utilizadas com mais frequência, como por exemplo O e A, para poder fazer exclamações, é muito mais comum. Mas é também perceptível que ao longo de todo esse romanceiro de confidência, a gente tem que muitas das partes há um foco bem grande nos sons de chiado e sons de S. Isso pode ser talvez levado em consideração porque é uma história meio que silenciada e também que é muito difícil de encontrar registros. No período do que temos do Brasil antes da República, muito da literatura ela era escrita como uma forma de avaliação social e não de se escrever o passado histórico-cultural que tinha do Brasil. Por isso que é tão difícil a gente falar do romanceiro de confidência com uma parte que a gente não tenha que ter uma pessoa da história para poder falar sobre isso.
Porque apesar dela ter passado muito tempo para poder ter analisado quem foram as pessoas que participaram, o que aconteceu durante ao longo de todo esse processo, os próprios documentos que tinham dessa época são muito escassos. Então, eu acho que é como se fosse uma história que ela foi silenciada por muito tempo. Houve-se uma tentativa de, no Brasil República, criar essa história do Tiradentes como um herói, mas olha que curioso, né? Como que você cria a figura de um herói, sendo que para um país ele é tido como um traidor e para o outro uma pessoa que nem conseguiu fazer os próprios planos. E até mesmo daí para o primeiro romance nós temos também a apresentação do cenário. Assim como eu falei, muito do que acontece vai nascer na cidade de Vila Rica, mas isso não vai limitar a história para que a gente conheça também o passado histórico de outras pessoas que passaram por ali, de outras cidades importantes do período histórico brasileiro. Vamos ter também a explicação do gado, a explicação das montanhas, a explicação das pessoas também, e também de uma tentativa de ouvir as vozes femininas, porque se a gente tem um grande problema que a gente tem, tanto da parte de literatura quanto da parte da história, que a Cecília Meirelles vê isso como uma grande problemática, é de como que a gente não tem a valorização da voz feminina. Apesar de ela ser uma das maiores escritoras que a gente tem no Brasil, é realmente muito difícil a gente falar tantos nomes de escritoras que a gente tem no Brasil. Talvez as pessoas se lembrem com muita vontade a parte que temos a Clarice Lispector, a Cecília Meirelles, e se as pessoas conseguem lembrar, talvez a gente tenha a Raquel de Queiroz. Mas e aí, partindo disso, quantos escritores homens que a gente tem em todo esse período, né? Então assim, é muito difícil porque a voz feminina fica assim sufocada quando a gente fala de literatura, sendo que parece que ela nunca teve algum tipo de atividade na sociedade. Então aqui a gente vai perceber que as vozes que aparecem nessa obra, elas têm grande peso, elas têm igualdade. Então a gente, claro que logicamente nós vamos falar das outras mulheres, das outras pessoas, como a gente tem o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, o próprio Tiradentes, mas perceber que também até mesmo as pessoas a quem eles escreviam, que eram os seus pseudônimos, como a gente da Marília pro Tomás Antônio Gonzaga, que temos também a figura de outras mulheres que foram tidos como eram as amantes desses Árcades, também tem voz, até inclusive a voz feminina da rainha na época que a gente teve do Brasil da Inconfidência Mineira. Então a parte que a gente tem da representação feminina aqui é muito importante. De forma muito curiosa, assim como eu tinha falado da parte da estrutura, essa parte do cenário não se vai colocando tanto como romance e a gente vai ter uma figura que a gente vai ter de 10 sílabas poéticas, que são os versos heróicos e que inclusive a gente vai ter os versos em tercetos, ou seja, que a gente tem as estrofes com 3 versos, com 3 linhas, inclusive no esquema de rima de ABA, DCB, CDC, ou seja, o primeiro rima com o último e o do meio vai rimar com o primeiro e o terceiro do próximo terceto e assim por diante. Nós vamos ter também que dentro dessa figura do o Eulírico observa a imagem de inspiração. Então lembrando-se que toda a epopeia ela possui uma figura de inspiração como se fosse a força que dá para ele como musa inspiradora. Aqui vamos ter a mão sendo colocado do alferes, que é a posição militar do Tiradentes. Eu acho que por esse foco que existe de assonância, de colocar-se de vogal, há o foco de se falar alferes em vez de Tiradentes. No romance número 1, ou chamado de Ou da Revelação do Ouro, nós temos aqui a figura do que poderia ter sido, então, talvez, as primeiras pessoas ou a primeira pessoa a encontrar o ouro na região de Minas. Lembrando que aqui está se falando do sertão americano, mas aqui a gente está falando da América como essa nova região descoberta pelos portugueses. Vamos ter então uma descrição do que vai falando das pessoas passando pelos rios, passando pelas montanhas, procurando o que tem de riqueza e que inclusive acham o ouro nessa região. Vai haver também uma denúncia dessa febre do ouro, que eu acho que a parte do que a gente tem de febre muitas pessoas entendem como algo que está com muita fama, ou que as pessoas querem bastante, mas é que a gente esquece também, as pessoas ficam doentes por conta desse ouro. Essa época da Inconfidência Mineira e do ciclo de ouro é uma época que muitas pessoas matam e também que procuram avivadamente e de forma irracional o ouro, que depois a gente vai ver em outros romances como que é bem perigoso, mas que também, entre parênteses, a cada 2 versos que a gente tem mais ou menos uma construção desse romance, há uma intervenção do eu lírico, como se ele colocasse perguntas de por que isso está acontecendo, ou até mesmo colocando de como essa história ela já começa muito mal. Porque como que a gente vai ter uma história de sucesso em um país que está sendo explorado dessa forma, onde a onça era o maior perigo daquela região e agora virava o homem
procurando ouro. Então, colocando que até mesmo o nascimento da própria cidade de Ouro Preto, que é chamada de Vila Rica na época, não tinha como dar certo. No romance número 2, ou do Ouro Incansável, então lembrando que cada um dos romances vai ter sua numeração e também um título alternativo que a própria Cecília Meirelles coloca, vamos ter uma descrição do ouro, que apesar dele trazer muita riqueza, é uma coisa meio problemática, porque no período muitas pessoas achavam que aquele ouro era interminável. Tanto é que Portugal ficava com muita raiva, e também inclusive foi uma das coisas que até mesmo impulsionou a Inconfidência Mineira, de achando que por que as pessoas estavam mandando pouco ouro para Portugal. Temos que o ponto que o ouro ele é muito belo, mas as pessoas que procuram ouro que fazem toda a história ser muito pior. Então os contrabandistas, os políticos, a família real, e de forma que vai deixar muitas pessoas de Minas Gerais mais enraivecidas ainda, é como que em um local que sai tanta riqueza, as pessoas continuam pobres e não possuem nenhum tipo de benefício dessa procura da riqueza. Então a gente vai percebendo que um dos papéis do Romanceiro da Inconfidência é essa parte social do que a gente tem da literatura. Se a gente vai analisar que a parte histórica, ela traz como uma forma de que a gente tenha imparcial, a literatura, por muitas vezes, ela traz a parte social do que é o relato do povo e do sentimento dele na época. Se você for perceber, a gente pode até mesmo falar que existia pobreza na época da história do que a gente tem da Inconfidência Mineira, mas a parte da literatura traz o sentimentalismo, que é uma coisa perigosa quando a gente fala de história no seu quesito de se contar a história do Brasil. Porque falar da parte emocional meio que tende ao leitor a se simpatizar com as pessoas. A intenção da obra do Romanceiro da Inconfidência é sim você se simpatizar com esse povo, mas eu acho que não só você se simpatizar, mas você perceber que esse romance tem uma diferença de epopeia que é: se enquanto muitas epopeias mostram de pessoas e de heróis que tinham poderes e tinham como vencer o inimigo, aqui a gente vai perceber que mesmo que as pessoas estavam sendo oprimidas, elas não tinham poder nenhum. E muito pior, tinham pessoas com muita febre de sangue, com muita doença e que eram muito violentas. No Romance 3, ou do Caçador Feliz, temos uma descrição de um caçador que ele está andando com muitas pedras preciosas e que inclusive parece até mesmo que ele não está caçando os animais por ali, mas que ele tem essa figura de que em uma região com uma fauna e uma flora tão rica que era comum que muitos europeus fossem caçar animais para poder ter sua riqueza, o que ele procura são as joias preciosas do Brasil, meio que trazendo uma questão de paradoxo, ou até mesmo de que você... E tá curioso que como esse caçador ele estivesse meio que procurando algum animal para caçar, mas na verdade o objetivo final dele é achar mais pedras. No Romance 4, ou da Donzela Assassinada, nós temos uma das inserções importantes do que fez Cecília Meirelles de fazer a escrita do Romanceiro da Inconfidência, que é não se limitar apenas às partes que temos de história. Lembre-se que a parte da história é sim muito importante, mas o que eu tô colocando para você aqui são as outras partes que fazem com que isso se torne literatura, que é a parte folclórica. Temos aqui a história de uma donzela que ela foi retirar um lenço para poder conseguir enxugar, e nessa época era muito comum que para você poder abanar o lenço era para você poder chamar uma pessoa. O pai dela viu essa cena e apunhalou ela pelas costas, matando. Essa era uma forma que se tinha de se proteger a honra. Sim, eu sei, é muito antiquado, é coisa da época. Não estou justificando, estou apenas explicando. E aí que, inclusive, uma das coisas que vai colocar esse folclore de por que está dentro dessa história é porque o pai era muito rico e o punhal era de ouro. Ou seja, mostrando como uma coisa tão bonita pode trazer a morte tão dolorosa e tão feia de uma mulher que nem conseguiu entender como que morreu e sequer se ela conseguiu sentir a morte. No Romance 5, ou da Destruição do Ouro Podre, a gente começa a perceber um pouco mais da violência e do tanto de poder cego que essas pessoas possuem nessa época. A primeira coisa que a gente vai ter, então, é uma figura de um eu lírico falando para que um menino ele durma. Só que essa figura que a gente tem aqui, o lugar dos sonhos, ele tem como um escapismo da realidade. Ele é utilizado tanto para poder falar que a realidade ela é muito dura e não tem como a gente conseguir fazer com que a gente deixe de sofrer se a gente não escape dessa realidade, mas também em algumas outras obras a parte de dormir também pode significar a morte. Nessa daqui eu acredito muito mais que a parte de dormir é para poder escapar da dura realidade. Nós temos
as pessoas que estão procurando dinheiro, mandando matar pessoas, queimando vilas para poder justamente fazer com que tenha um domínio total. A gente precisa perceber que todas as pessoas que estão colocadas aqui, que são relacionadas com a corte, possuem muito mais poder do que as pessoas que estão morando no Brasil. Então aqui é praticamente uma luta desigual entre elefantes contra formigas. Então mesmo que a causa seja muito nobre do que a gente tem dessas pessoas vivendo por lá, elas não têm poder nenhum e não conseguem nem sequer revidar. Temos inclusive também uma retomada e uma chamada do Conde de Assumar, que é o Dom Afonso VI, um rei que tinha muito pouco poder e que inclusive foi traído pelo seu irmão para poder conseguir pegar o poder, falando que ele não tinha como reger Portugal, que era o Dom Pedro II. O Eulírio fica muito triste, né, com toda a situação por um rei que não consegue trazer um reinado muito bom para o seu povo, mas de especificamente também até mesmo o cenário do que temos do Filipe dos Santos, que foi participante da revolta de Vila Rica. Nós vamos perceber que as pessoas que estão procurando ouro e que têm a licença para procurar o ouro parecem ter muito mais poder do que o rei, porque eles mandam matar, eles conseguem fazer o que bem entendem, queimam casas, tomam tudo para eles, sem que não tenha ninguém para poder conseguir se revoltar. Inclusive, esse próprio Filipe dos Santos foi esquartejado e os seus pedaços foram espalhados por toda a Vila Rica como um exemplo para que outros revoltosos não aparecessem. De uma forma como se isso fosse predizer o desejo de revolta para depois que a gente vai ter na Inconfidência Mineira, parece que ali foi o que se colocou que essa destruição do Filipe dos Santos é o que faria com que tivemos então um broto de nascer outras pessoas que viriam a querer ter a independência ou a conjuração mineira. O romance 6, ou também chamado de transmutação dos metais, tem um ponto que a gente vai para a parte histórica, que é mais ou menos eu tô lendo aqui minhas anotações, porque é meio difícil eu conseguir lembrar de cabeça sem o diploma de história. A gente tem um relato poético desse casamento do Dom José I de Portugal e da Maria Ana Vitória da Espanha, que teve esse momento de união entre o povo de Portugal e o povo da Espanha, e que inclusive na conexão disso tem a questão da chegada do quinto de ouro, que era um pagamento de 20% do ouro encontrado no Brasil, que era enviado para Portugal. Só que nessa história vai ter mais ou menos a parte de que tem o Sebastião Fernandes Rego, que ele é inclusive uma pessoa muito famosa no popular de Portugal e do Brasil, que ele era um fraudador. O que aconteceu foi que dentro dessas caixas que eram para chegar o ouro no dia desse casamento, chegaram com pedras e com chumbo, ou seja, eles foram enganados de que esse pagamento iria chegar. A gente precisa lembrar que uma das coisas que vai muito chocar as pessoas, porque fica pensando, poxa, mas tinha muito ouro no Brasil. O que acontece é que realmente tinha ouro no Brasil, mas o problema é que não tinha um ouro infinito. Muitas das vezes que Portugal está pedindo ouro para o Brasil, eles tinham mais ou menos uma ideia de que era para chegar tantos quilos ou tanto de ouro sempre, que muitas das vezes achavam que as pessoas não estavam enviando ouro e estavam contrabandeando. O problema era, não tinha tanto ouro quanto o Reino de Portugal achava que tinha. Então eles recebiam como se fosse uma coisa de tipo 1.000 quilos de ouro e gastavam 2.000 quilos de ouro, achando que eles iam receber mais no mês seguinte. Então o que acontece é que existe uma cegueira do quanto de ouro existe e achando que era falta de vontade do brasileiro de trabalhar para poder achar mais ouro. Só que realmente o que estava acontecendo é que tinha cada vez menos ouro que estava sendo descoberto. No romance número 7, ou do Negro das Catas, temos então uma narração que é muito importante porque é a apresentação do negro na literatura brasileira. A gente precisa entender que realmente a gente tem o negro sendo apresentado em muitas obras do Brasil, mas é muito difícil a gente ter um protagonismo, sendo que muitas das vezes que a gente vê o negro representado em obras, ele é mais uma questão de cenário do que de realmente uma personagem participando da história. Aqui a gente vai ter essa parte de Catas, que pode ser uma cidade de Minas Gerais, que está mostrando a dualidade de uma pessoa que foi retirada da sua vivência da África, que era o país onde ele vivia, e ele sai cantando para poder ir trabalhar antes mesmo do sol nascer. A gente precisa lembrar que esse período da escravidão faz com que muitas pessoas sejam despropriadas e que tenham essa vida que não sabem nem do futuro e só conseguem lembrar do passado. Essa imagem de passado com presente é algo que vai ser muito recorrente nos romances que a gente tem do Romanceiro da Inconfidência. Inclusive, a gente tem a presença de anáfora dentro dessa construção do que tem do romance, que é colocado como já se ouve cantar o negro, sendo apresentado sempre no início de cada uma das estrofes desse romance,
que contam com 7 sílabas poéticas. No que temos do texto acadêmico de Adalgimar Gomes Gonçalves, de As Personagens Negras no Romanceiro da Inconfidência, uma escritura inclusiva, é importante a gente perceber que, apesar de eu estar aqui falando sobre o problema da Inconfidência Mineira ser um evento que aconteceu de que não realmente as pessoas fizeram alguma coisa, a gente tem a escrita de personagens negras que elas são resistências. É uma coisa curiosa, porque a partir do momento que a gente tem a apresentação dessas novas personagens negras nesse folclore, nessa tradição brasileira, a gente percebe que sim, elas são uma figura de resistência e que inclusive a Cecília Meirelles quer trazer para a história do Brasil essa participação para poder conformar a identidade nacional. Então esse passado de identidade nacional, ele vem também com os negros desse período de escravidão que foram afastados dessas terras, mas que conseguiam ter uma nova vida, inclusive com as figuras épicas e folclóricas dos próximos romances que vão aparecer. É o que, por exemplo, a gente tem no Romance 8 ou do Chico Rei, que é uma figura que a gente tem que era um rei na África, que ele foi retirado do seu local e que inclusive ele conseguiu ter sua emancipação, ele conseguiu ser livre e inclusive ele virou uma lenda de um negro que tinha muito dinheiro e conseguia comprar a liberdade de outros escravos. É um fato curioso, porque dentro de tudo que a gente vai ter dentro desse romance, a gente vai ter uma construção que ela é feita, a gente vai ter a partir de 5 sílabas poéticas, como se a gente tivesse uma mudança das sílabas poéticas dentro do que a gente teria da redondilha maior, que vai de 7 sílabas poéticas, para a redondilha menor, que vai para 5 sílabas poéticas. Inclusive, não só há também essa figura mitológica do Chico Rei, que era uma figura que a gente tinha como comprovação desse poder, dessa persistência dos negros no Brasil, como forma de libertação, mas também a gente vai ter uma outra problemática, que é esse passado de Luanda e de Congo sangrento e de pessoas que vieram para o Brasil de forma forçada, mas que também a gente vai ter esse desejo e essa proteção sendo pedida para Nossa Senhora do Rosário, que é praticamente uma figura católica que significa a conexão do rosário, que é a conexão do que você tem entre o plano terrestre e o céu. No romance 9, ou de Vira e Sai, a gente tem a aclamação por Santa Ifigênia, que é uma figura católica que a gente tem que na região da Etiópia tinha-se também como uma figura que era colocada para a gente poder ter essa beatificação e do casamento com o Senhor. A gente vai ter que aqui se pede a proteção não só da Santa Ifigênia para o Chico Rei, mas também os outros escravos que estavam trabalhando nas minas. Então a gente percebe que a inclusão aqui do que temos da cultura africana, ela não está baseada apenas nas personagens, mas também até no catolicismo como algo da nossa raiz. Perceba que até agora, mesmo que a gente não esteja falando da Inconfidência Mineira especificamente, estamos colocando o passado e também o que a gente tem de folclore, colocando-se para como isso faz parte da nossa identidade do Brasil. No romance 10, ou também chamado de Da Donzela Pobre, existe uma relação de antítese do que a gente vai apresentar dentro desse romance. Por que isso acontece? Porque não somente a gente vai ter a apresentação de uma donzela que ela vai vivendo em um local que tem com as pessoas procurando ouro em terras que não existem mais ouro, que ela vai para a igreja, que inclusive está toda banhada de ouro. Então a gente tem essa coisa de que existe essa comparação de o problema é que ela está procurando as coisas onde elas não deveriam existir. Então, a família procura ouro onde não existe. Um local que era para poder falar da libertação dos desejos materiais possui os desejos materiais. E, inclusive, até mesmo a definição dela de ela ter olhos muito grandes, mas eram olhos que davam medo. No romance 11, ou também chamado de Ou do Punhal e da Flor, uma donzela é cortejada na Sexta-feira Santa. O que vai acontecer é que a gente tem essa figura católica da Semana Santa ser uma semana de relembrar do Senhor, e aí a gente vai ter que um ouvidor vai cortejar essa donzela. O parente dela vai tentar buscar satisfação, mas esse ouvidor saca um punhal para poder conseguir resgatar a sua glória. Então a gente percebe que nem mesmo nessa terra de ouro, as pessoas que ficam falando tanto da palavra do Senhor conseguem respeitar ela. No romance 12, ou da Nossa Senhora da Ajuda, tem uma descrição do que a gente tem das moradias do Marquês de Pombal. O que a gente vai ter de forma meio que não se sabe exatamente se é uma forma meio poética ou se é uma forma meio de que a gente tem de a gente conseguir mostrar como que o futuro ele é curioso. A gente tem que existem várias estátuas, inclusive uma delas que seria a que mais valia, que é a da Nossa Senhora da Ajuda, que é uma das reencarnações e representações da Mãe de Jesus. O que vai ter é que ali existem 7 crianças e uma delas é a figura do Tiradentes. O que a gente pode fazer com essa relação é que é meio como se a gente tivesse como se fossem alguns
callbacks, é como se fosse alguma chamada de uma informação de um futuro que a gente não poderia persistir. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o Romance da Inconfidência, sim, a gente sabe o que acontece com a história, mas conforme a gente vai tendo essa conexão do que parece que elas vão meio que se interligando, meio que sem querer, trazem com a gente um certo desespero de que a gente queria que a pessoa soubesse do que não vai acontecer. Inclusive no próprio romance se fala, como eram tempos de ouro, a pessoa não conseguiria ser salva dos tempos de sangue. No romance 13, ou do Contratador Fernandes, a gente vai ter João Fernandes como um contratador e explorador de diamantes. A gente tem esse título colocado para pessoas que poderiam explorar, só que o que vai acontecer é que a gente tem dessa forma colocada-se com uma tríade. O que a gente vai ter é esse Fernandes, que ele é colocado como essa figura carismática, que trabalhou, que conseguiu finalmente dentro da América conseguir ter uma vida boa, que coisa que ele não conseguiria em Portugal. A gente vai ter uma outra figura que vai ser explicada um pouco mais adiante nos outros romances, que é a da Chica da Silva, e a gente vai ter também um outro personagem que vai ser o Conde. O Conde ele vai conversar com o Contratador Fernandes pedindo com que ele tivesse dinheiro. O que a gente precisa entender é que há um choque de sentimentalismo aqui que é muito mais importante do que a parte histórica. Sim, Chica da Silva existiu, o Contratador Fernandes também e o Conde. Mas o mais importante daqui é que por mais que existisse a vontade e boa intenção do Contratador Fernandes de dar o que o Conde queria, o que o Conde queria era poder e mais dinheiro. Então ele estava tão cego que mesmo que a pessoa dando o que ela queria, ele estava tentando por detrás fazer com que o Contratador Fernandes tivesse problemas. Então, até mesmo o Eulírico ele vai lamentar que sempre que existe uma ganância, uma soberba dos ricos, quem sempre sofre são os pobres ou pessoas que vieram de origem pobre. O romance 14, ou da Chica da Silva, que inclusive já foi uma novela que passou na TV Manchete e depois foi repassado no SBT, é o que a gente vai ter com uma figura meio que problemática. Eu acho que mesmo que exista a Chica da Silva, que foi representada como uma mulher muito bonita e muito sensual, os registros históricos vão mostrar ela como uma pessoa muito feia e banguela. O que eu quero aqui colocar é da parte do que a gente tem da representatividade literária. Se a gente vai ter a Chica da Silva, ela era uma ex-escrava que casou com o Contratador Fernandes e que aí ela tinha o poder. A parte de ser mandada como de Chica que manda, que inclusive é repetido várias vezes na parte do romance, é por conta desse poder que ela tinha. Ou seja, é uma coisa meio que paradoxal você falar de um negro que mandava, porque negro não, ele sempre vai ter essa parte de que a gente vai ter no período colonial como obediência. Só que a Chica da Silva era uma esperança e uma forma de perceber que não, dava para você poder sim se libertar da escravidão como um símbolo de esperança. Eu não tô falando que a gente tem como, porque as pessoas que não saíram da escravidão é porque não lutaram o suficiente. Não, é que a gente tinha essas fagulhas de esperança e esses estados de exceção. Aqui a gente tá vendo muitas figuras do passado histórico brasileiro, do período antes da Inconfidência Mineira, como exceções. A gente tem aqui, então, não como regra, mas aqui é importante perceber essa figura do a Chica que manda. Porque apesar de a gente ter um nome de falar mandar soando com uma coisa muito negativa, no contexto de ser negro no Brasil, é algo muito importante de você perceber que alguém tinha poder para poder falar isso. Ou seja, poder tanto político quanto financeiro. No romance 15, ou das cismas da Chica da Silva, que lembrando mais uma vez que ela era uma mulher poderosa, e que inclusive até o mesmo Eulírico vai falar que nenhuma mulher talvez de Portugal talvez tivesse os mesmos poderes que a própria Chica da Silva, a gente vai ter algo curioso na forma estrutural, que é a presença de rima grave ou rima feminina, que é quando a gente tem as palavras paroxítonas sendo a rima, do que a gente vai ver que as últimas palavras são paroxítonas e da partir daí que a gente vai ter essa construção dessa rima. Uma outra coisa que a gente vai perceber também é que a Chica da Silva, talvez por ela ser mulher e talvez um pouco mais esperta do que homem, ou se não talvez por ela ser justamente uma pessoa que sabe que os ricos tentam tirar vantagem, a gente vai ver que ela fica falando pro contratador que o Conde queria alguma coisa e não confia nele. Porém, o contratador Fernandes não vê a malícia por trás do Conde ou a possibilidade de ser traído, fazendo com que fosse inegável que ele seria traído no futuro. No romance 16, ou da traição do Conde, a gente tem uma troca da rima feminina para uma rima que ela vai ser soante, ou seja, que ela tem um foco nos sons vocálicos e que inclusive a gente vai ter algumas que vai ignorando algumas vogais, como por exemplo, a gente vai ter de cavalo cascalho, longe, volve, alarmado e vassalo. Vai ter as novidades que a Chica da Silva e a gente vai ter o contratador, de que o contratador, ele não tem mais o direito de ser o contratador. Ou seja, quando você trabalha no Brasil com essa coisa de você poder fazer exploração de diamante e de ouro, na época antes da Inconfidência Mineira, você tinha que ter os direitos e a lei e o contrato para isso. Naquela época, o Conde
fica pressionando o Marquês de Pombal até retirar esse direito. Logicamente, o conde ele fez isso de maldade, mesmo com que o Fernandes quisesse dar o direito para ela, e a Chica da Silva fica enfurecida e o Fernandes sem saber o que fazer. No romance 17, ou das Lamentações do Tejuca, a gente vai ter essa construção sendo feita na rima dos versos que são pares, para a gente poder ter como, por exemplo, de altas madrugadas, mulatas douradas e falsas e desgraçadas. Então a gente vai ter que, inclusive, a ajuda de algumas expressões para poder reforçar a vocalização, como, por exemplo, de aike e ike, ou eke, dependendo da pronúncia como você vai fazer a leitura do romanceiro, e que vai ser a Chica da Silva sofrendo por essa partida da partida do contratador Fernandes. Mais uma vez, o eu lírico ele vai se sentir mal e vai amaldiçoar o ouro que amaldiçoa os homens e que inclusive só beneficia os ricos e deixam as pessoas que não se beneficiam do ouro não ter uma vida boa. No romance 18, ou dos Velhos do Tejuca, a gente tem uma questão de dualidade entre passado e presente. Muitas das vezes a gente vai ter essa ligação para poder mostrar de como a gente tem que a mudança da história também faz o que a gente tem a parte eterna, porque falar de tempo é tanto falar da mudança e da imutabilidade, de como a gente tem coisas que são eternas e coisas que são passageiras, e inclusive do que já foi e do que é ao mesmo tempo. A gente vai ter que há um questionamento de se haverão pessoas que passarão por ali para perguntar da história da Chica da Silva. Inclusive mesmo até que a gente pode ter mesmo o problema de que muitas pessoas poderiam passar por ali e que não deixariam nem mesmo o nome nas caveiras. Ou seja, mesmo que as pessoas ali procurando o ouro, tentando ser grandes pessoas, o ouro uma hora acabaria e os nomes das pessoas seriam esquecidos pela história. De forma curiosa, a gente tem dos velhos do Tejuca que a gente meio que poderia fazer um relacionamento com o que a gente tem do velho do Restelo no Lusíadas, porque quando a gente vai analisar o velho do Restelo, ele faz essa reclamação de como que as pessoas estão abandonando Portugal para poder ganhar fama, sendo que a troco disso eles deveriam abandonar a pátria e inclusive a própria família, ou seja, procurando essa fama e essa vitória para quê? Quem que se beneficiaria com essa fama e com essa vitória? Inclusive, quem que se beneficia com esse ouro do Brasil? No romance 19, ou dos Maus Presságios, de uma forma meio triste, o que vai acontecer é que estamos meio que terminando o passado histórico e lendário e folclórico do que temos do Brasil. Se a gente percebeu até agora, a gente está falando do folclore e da mitologia por trás do que vai financiar emocionalmente, vai inspirar os Inconfidentes. Nós percebemos que o Fernandes a Chica da Silva fica triste e que a história continua se repetindo. Ou seja, Portugal vem, traz ouro e deixa um rastro de sangue. E a partir daí, o problema não vamos ter lendas para poder se inspirar, não vamos ter figuras históricas que possam servir de inspiração e exemplo de o Brasil pode melhorar. Vamos então para a parte 2, que vem do romance 20 até o romance 47, que a grande temática vai ser a frustração. A gente tem um pouco da trama e da explicação da cidade de Vila Rica, ou se não de Ouro Preto, e que inclusive vai se dar uma atenção muito forte para o ato da fala, mas não o ato da fala simplesmente como a gente tem porque a Inconfidência foi sim uma coisa que muitas das vezes não tinha-se a parte do que a gente tem de escritos, mas que a gente vai ter de como as pessoas conversavam entre si. Não só dessa trama de pessoas da Inconfidência Mineira, como as pessoas que também denunciaram quem estavam fazendo essa Inconfidência Mineira também. Então a gente vai ter essa importância da fala e também o que vai motivar, nesse período da Inconfidência Mineira, a essas pessoas se unirem. No cenário, vamos ter então a relação de dísticos, que vão ser as estrofes divididas em 2 versos, que vai falando da mesma repetição de que não se mudou muito de Vila Rica. São as mesmas igrejas, são as mesmas casas, a mesma gente e a mesma procura de ouro. Porém, uma névoa que ia se cobrindo, passando-se ali pela cidade. A gente pode tanto relacionar com talvez o que seria o fim fatídico dos Inconfidentes, mas também essa névoa de pessoas tramando uma separação contra Portugal. O que a gente tem de fala antiga Vila Rica, nós temos que há um local muito banhado por água. Então Vila Rica é um local que facilmente se encontra água, mas que a gente tem como parte dessa água, que pode ser tanto de poder se encontrar ouro, mas também que a gente tem do problema que são as lágrimas das pessoas que viveram por lá. Então é sempre comum que a gente vai ter essa comparação dentro do Romanceiro da Inconfidência do que a gente tem como historiográfico, que realmente que a gente acontece, mas também da parte poética. A parte poética ela faz com que essa parte histórica é o que faz com que muito professor de literatura, no fundo, ele queria ser um professor de história. Porque o problema de você falar de história é que você tem que abandonar toda essa parte da subjetividade.
Aqui é muito mais poético, aqui é muito mais para poder dar sabor e conexão às palavras para quem lê o que a gente tem no romance e na literatura. Aqui nesse romanceiro vai se ter meio que uma tentativa de não querer se falar das pessoas que passaram por ali, porque há uma sombra, e essa figura da sombra ela é importante. Essa figura da sombra, ela vai ter algumas simbologias, como primeiro, a que a gente tem desse abandono e desse afastamento do que realmente aconteceu durante a Inconfidência Mineira. Assim como eu falei, historiograficamente se falando, é um período muito difícil de conseguir encontrar algumas informações e de realmente contar-se com algumas lacunas do que a gente teve da história. Mas por uma outra parte um pouco mais melancólica é falar desse passado traumático brasileiro, porque foi por meio da violência, foi por meio da opressão e foi por meio também do terror psicológico que se formou uma nação brasileira. E esse aqui também a gente vai ter com mais problemas, que é não só a gente vai ter a sombra ligado com esse contexto de tristeza, solidão e perda, mas também desse dimensionamento heróico literário, de que essas sombras também são as pessoas que tentaram lutar por liberdade, mas que foram apagadas e não existem mais ali, como se elas passassem apenas de vultos do que a gente não consegue formar como imagem. No romance 20, ou também como se fala do país da Arcádia, nós temos então essa referência desses poetas que participaram do período também da Inconfidência Mineira. Nós temos não só o Cláudio Manuel da Costa, como também o Tomás Antônio Gonzaga, como escritores desse período do arcadismo no Brasil. A Arcádia, mais uma vez, é algo que a gente tem como um escapismo de um local ideal. Eu acredito que no Brasil, o problema do que a gente tem realmente quando a gente fala da Arcádia, eu acho que ele vai mais com uma parte diferente de Portugal, que Portugal está usando o arcadismo como uma fuga da Revolução Industrial, como uma fuga das grandes cidades e a ida para o campo para uma vida mais tranquila, enquanto que no Brasil a Arcádia simboliza a liberdade, no sentido de que em um período que Portugal cada vez mais ficava procurando sobre ouro, ficava procurando se enriquecer, no Brasil as pessoas continuavam tristes e pobres, e que essa visita da Arcádia era o que simbolizava para eles como um sentido de que nós podemos aqui ser livres se pudermos. No romance 21, ou das ideias, a gente tem uma coisa interessante que é o uso de gradação. A gradação ela pode ser feita de várias formas, como ela pode ser de uso de várias frases, uma atrás da outra, até se criando uma forma de que a gente vai ter um levantamento, ou senão que a gente vai ter uma diminuição, mas aqui a gente vai ter palavras uma atrás da outra para poder ir criando-se ideias. Então é mais ou menos como se fosse um fluxo de pensamento, que uma palavra vai dando uma ideia para outra, que dá uma ideia para outra, que dá uma ideia para outra. Aqui a gente vai começando a perceber a influência de outros países que passaram por um processo de independência, como a gente tem o caso dos Estados Unidos e também da França, mas que aqui vai começando a se criar esses ideais também de revolução. No romance 22, ou até mesmo do Diamante Extraviado, nós temos mais uma história de um negro que não é identificado, mas que se fala de uma história que ele pegou aquele diamante e ele, inclusive, arriscou a própria vida para poder conseguir se libertar. Uma forma curiosa, ele não é encontrado, sendo que poderia ser facilmente encontrado, mas a gente pode traçar aqui algumas possibilidades. Sendo a primeira delas, talvez para essa parte a gente ter um negro, né, que inclusive coloca-se, né, que como um negro desceu do cerro, a gente tem que essa figura é só pra gente poder falar que existiram tantas outras e que não dá pra gente poder especificar, como por exemplo, o negro desceu o cerro, como se fosse apenas uma história. Ele é mais como se fosse um exemplo de tantas outras pessoas que passaram esse período na época do Brasil. Eu acho que também acontece de que talvez ele não foi capturado porque a gente talvez possa ter essas pequenas situações de tipo, será que vale a pena eu ir a favor do sistema, sendo que eu tô vendo um país que está enriquecendo, 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 e eu não tenho benefício por estar trabalhando por eles? Então a gente pode ter que, infelizmente, quando a gente tem esses crimes, inclusive que está sendo retratado aqui de forma literária, talvez a gente possa perceber, será que quem está cometendo o crime é tão pior do que quem está impondo essas leis? E antes que você fale, mas Alessandro, mas é porque no Brasil era o Brasil colonial, tinha escravidão, todo mundo na época era preconceituoso e era a favor da escravidão. Não era, não era. Isso aí é uma inverdade de um tamanho sem noção, de tipo assim, eu duvido muito, tipo assim, a parte da escravidão só beneficiava algumas pessoas. Nunca se esqueça que quando a gente tem partes de leis e partes de períodos, é que a gente sempre tem o que favorece essas pessoas. Lógico que na escravidão, quem era da burguesia era a favor da escravidão porque eram eles que se beneficiavam. Você acha que, por exemplo, os militares, os poetas, todas as pessoas que tinham em Minas eram a favor da escravidão porque para eles beneficiava?
Não, né? Pelo amor de Deus. No romance 23, ou também das Ezequias do Príncipe, a gente tem que o príncipe ele não traz uma nova boa relação porque ele acaba falecendo em 1788 e essas relações com a França e com a Inglaterra vão piorando. A gente tem uma forma simbólica de que o que era para ser uma figura da novidade, de alguma coisa que poderia acontecer de como mudança no Brasil, fica-se como o passado continua existindo, porque essa figura nova do príncipe falece e quem volta a tomar conta do poder no Brasil são figuras de pessoas velhas, com ideias velhas e ultrapassadas em um país novo que quer mudança. Inclusive, há um foco sonoro no som de O. O que acontece é que a gente pode tanto relacionar o O como um espanto ou até mesmo um O que ele pode ser utilizado para poder trazer um som de alguma coisa amedrontadora. No romance 24, ou também da Bandeira da Inconfidência, a gente tem como se fosse a figura poética da criação da Bandeira da Inconfidência Mineira e do lema, e inclusive também depois o que seria a Bandeira de Minas Gerais. De forma curiosa, a gente não tem realmente o registro de quem que criou a frase também de liberdade ainda que tarde, ou também a mesma de como que a gente tem a configuração da bandeira, porque mais uma vez a Inconfidência foi um período de que não aconteceu um ato. Realmente, de fato, a gente tem de pessoas que conspiraram para poder fazer um levante popular, mas eles não conseguiram porque eles foram interceptados e eles foram delatados. Então o problema da gente falar de Confidência Mineira é tudo de como se fosse aqueles canais que fazem e se é uma figura, é uma coisa de que a gente só tem um materialismo, que é a Inconfidência Mineira foi deflagrada e a gente não tem nada que aconteceu. E outra coisa que também, até mesmo a pessoa que escreveu a frase do Libertas que será também, ela é dita como autora, mas não realmente se sabe se foi ele que escreveu. Mas aí que fica naquela conveniência que é, o mais provável seria essa pessoa, então é pra ele que a gente vai dar a autoria. No romance 25, ou do aviso anônimo, a gente tem que, mais uma vez, o que vai acontecer nesse período é que mais intensamente a Guarda Real, e inclusive o Reino de Portugal, começa a perder a paciência porque cada vez menos eles recebem menos ouro da parte do Brasil. Não só teve aquele problema do que eu falei daquela figura histórica, emblemática, mas o Brasil está cada vez menos achando ouro. Então eles vão pensando que ou se não está tendo contrabando, ou se não que as pessoas não estão querendo procurar ouro e estão escondendo alguma coisa de Portugal. Sendo que, na verdade, a gente tem que esse problema dessa opressão é que não adiantava o quanto de ouro que se enviasse, eles ainda continuavam insatisfeitos. Então a gente vai ter que começa a se avisar para as cidades para se esconderem as joias, porque poderia ser que nessa loucura as pessoas achariam que estavam escondendo ouro e seriam julgadas. De uma forma curiosa, dentro de todo esse romance que a gente tem o foco do som de S e o som de V, como se a gente tem alguns sons que simbolizam o vento. Dessa vez a gente poderia até mesmo simbolizar como se fosse um vento que vai chamando uma tempestade. No romance 26, ou da Semana Santa de 1789, nós vamos ter então esse imperativo começando com lembrai-vos. Então a gente tem mais uma vez essa necessidade de lembrança do passado histórico brasileiro, que aqui ele vai se misturando com a parte literária. Daqui a gente vai vendo que há sim uma narração meio melancólica, porque entre algumas estrofes há uma intercalação. Se enquanto na estrofe que a gente vai começando há uma parte positiva da história, a gente tem nas parênteses a parte do que temos como parte negativa, com mais uma vez brincando com essa imagem da sombra, com uma imagem de perda, e também quando a gente tem dessas figuras históricas de liberdade que a gente perdeu ao longo do tempo e não é mais clara essa visão. Mais uma vez, aqui a gente vai percebendo que a narração é sobre como a liberdade sempre tem heróis e que o sacrifício pela liberdade é sempre um preço muito alto. Inclusive na Inconfidência Mineira, de que muitas pessoas queriam liberdade e que inclusive a gente vai ter que nem com o plano eles conseguiram começar e pagaram muito caro por tudo. No romance 27, ou do animoso Alferes, a gente vai ter então a apresentação do Tiradentes. Alferes é uma posição militar que seria o que a gente teria depois para o começo do oficialato, que é quando as pessoas começam a virar oficiais, que era uma posição também respeitada, que era uma posição que quem fazia aquilo era o porta-bandeiras. Então, apesar de ele ter essa figura de animosidade, por exemplo, de ele ser uma pessoa muito ativa, de querer fazer as coisas boas, a gente tem o problema de o Tiradentes, que não se sabe exatamente dessas figuras de como realmente o Tiradentes ele foi, porque as figuras que a gente tem e as pinturas que a gente tem atualmente foram pintadas quando o Brasil era república, então não tem nenhum tipo de pintura ou tipo de relato corporal do Tiradentes quando a gente fala de atualmente. Então assim, eu posso até inclusive estar falando besteira,
mas eu lembro de ter ouvido da Lydia Schwartz falando que o problema é que muito do que se criou da imagem do que temos da recuperação fotográfica do Tiradentes tudo isso foi criado no Brasil República e não na época que ele vivia. Tanto é que muitas das fotos ou você encontra ele de batina, como se fosse Jesus Cristo, ou se não com roupa militar, porque ele era alferes. A gente vai ter também, então, falando dessas belezas naturais que o Tiradentes ele vai querendo trazer paz, trazer sossego, só que também tem uma coisa muito emblemática dentro do Tiradentes, que ele trabalhou muito, mas ele nunca foi recompensado por trabalhar tanto. Então ele era uma pessoa que, sim, dentro dos Inconfidentes, ele é uma pessoa que tinha influência, mas era uma pessoa pobre, e que tem uma sombra pairando perto dele que deixa tudo frio e sombrio. E pra gente ver então como que a gente tem esse romance, vamos ler ele na íntegra pra gente poder entender como que a gente tem a representação literária do Tiradentes. Pelo Monte Cristo, pela selva agreste, que março de roxo místico enfloresce, cavalga, cavalga o animoso alferes. Não há planta obscura que por ali medre, de que desconheça a virtude que encerre ele o curandeiro de chagas e febres, o hábil Tiradentes, o animoso alferes. Por aqui descansa, ali se despede, que por toda parte o povo conhece. A deuses sinceros e alegres, a amigos mulatas, cativos e chefes, coronéis, doutores, padres e almocreves. A deuses que rápido segue, a mover os rios, a botar moinhos e barcos à frete, lá longe, o animoso alferes. A bússola mira, toma para leste, 10 dias de marcha até que atravesse campinas e montes que os olhos média, tão verdes, tão longos, e ninguém percebe como é necessário que terra tão fértil, tão bela e tão rica por si se governe. Águas de ouro puro seu cavalo bebe, entre seda e espuma os diamantes fervem. A terra tão rica e almas inertes, o povo tão pobre ninguém que proteste. Se fossem como ele, a alto sonho entregue. Suspiram as aves, a tarde escurece. Voltará fidalgo, livre de reveses, com tantos cruzados. Discute e reflete, brinda aos novos tempos. Soldados, mulheres, estalajadeiros. A todos diverte, por todas batalha. A todos promete, sossego e ventura, o animoso alferes. No rancho descansa, deite-se e adormece, penosa jornada. Mas o sonho leve, qualquer sopro acorda, o animoso alferes. Deus, no céu revolto, seu destino escreve. Embaixo na terra, ninguém o protege. É o talpídio, o louco, o animoso alferes. Mas dourado e roxo, o campo alvorece. Desmancham-se as brumas nos prados celestes, acordam as aves e as pedras repetem, músicas rumores do dia que cresce. Move-se a tropilha em que outra vez se apreste, o macho rosírio do animoso alferes. A deuses e a deuses, talvez não regresse, mas que voz estranha para a frente o impele. Cavalga nas nuvens, por outros padece, agarra-se ao vento, nos ares se perde, e um negro demônio seus passos conhece, fareja-lhe o sonho e em sombra persegue, o audaz ou valente, o animoso alferes. Que importa que o sigam e que esteja em inerme, vigiado e vencido por vulto solerte? Que importa se o prende a teia que tece, talvez em 100 anos, não se desenrede? Toledo, Gonzaga, aos seus Iglaucestes, nenhum companheiro seu lábio revele, que a língua se cale, que os olhos se fechem. Lá vai para frente o que se oferece para o sacrifício. Na causa que serve, lá vai para sempre o animoso alferes. Adeus aos caminhos, montes, águas, sebes, ouro, nuvens, ranchos, cavalos casebres. Olham-lhe de longe e os homens humildes, e nos ares ergue a mão sem retorno que um dia os liberte. Pois que importa a vida, aqui se despede, do sol da montanha, do aroma silvestre. Venham já soldados que aprender se apressem, venham já meirinhos que os bens lhe sequestrem. Venham, 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 que sua alma excede, escrivães, carrascos, juízes e aceleres, frades brigadeiros, maldições e preces. Venham, venham, matem, ganhará quem perde, venham que o destino do animoso alferes. De molhos espantados, de Rosírio desce, terra de lagoas, onde a água apodrece. Janelas, esquinas, escadas parece, que as sombras que o espreitem, que as sombras que o seguem. Fala sem sentido? Acaso repete, pois sente, pois sabe que já se acha entregue. Perguntas, masmorras, sentença recebe, tudo além do mundo, e em sonho agradece, o audaz, o valente, o animoso alferes. Talvez a figura mais importante do que a gente tem da Inconfidência Mineira é uma coisa meio curiosa, porque a gente vai pensar que o Tiradentes ele é uma figura que sim, ele trabalha muito, que ele é reconhecido, mas é mais pelo espírito. O que a gente vai ter é que dentro dessa parte do que a gente tem, dessa epopeia que não deu certo com uma epopeia, é que a gente tem que, o Tiradentes ele é essa figura que ela é muito positiva, que ele poderia trazer como líder, que muitas pessoas se fossem parecidos com ele poderiam ter uma vitória. A gente percebe que na Inconfidência Mineira, o maior problema é que a parte oposta, que era Portugal, tinha muito mais poder e muito mais sangue para poder derramar do que tinha a Inconfidência Mineira. Nós temos pessoas muito ricas que fazem parte da Inconfidência Mineira, que é por isso que muitos deles são apenas exilados.
que é o fato de que eles têm dinheiro para poder pagar. O Tiradentes, nem isso ele podia fazer. Então ele se torna uma figura que todo mundo faz com que aconteça com que ele seja julgado e ele seja o punido, porque tinha que se compensar o ódio de todas as outras pessoas que não poderiam se compensar porque ele não tinha dinheiro, e aí a gente tem essa figura emblemática de uma pessoa que sofreu demais, foi punida demais, porque simplesmente não tinha dinheiro. No romance 28, ou da denúncia de Joaquim Silvério, nós temos essa outra figura emblemática, que é o delator que temos da Inconfidência Mineira, que ele vai escrevendo a carta. O que a gente tem como mais emblemático disso é que, tudo bem, a gente pode falar uma pessoa que ela escreve apenas a denúncia do que a gente tem da parte da Inconfidência Mineira, mas é o jeito que ele escreve. Então vai se colocando dessa forma de que como ele vai escrevendo, como ele tem uma coisa de que a boca dele vai salivando porque ele vai conseguir ganhando dinheiro, da forma que ele escreve como se fosse rastro de cobra. Então aqui a gente percebe que dessa forma como a gente tem dessa imagem do Joaquim Silvério, tudo o que ele queria era ganhar dinheiro por cima porque ele estava denunciando essas pessoas para a corte real. Apesar disso, o eu lírico tenta celebrar falando que na história, quando a gente vai reconhecendo essas pessoas, quem a gente vai ter com essas pessoas que foram os traidores ou os delatores ficam com dinheiro, mas as estátuas em praças públicas são dos heróis que foram mortos. No romance 29, ou se não, das Velhas Piedosas, nós temos essa entrega dessa mensagem que vai se passando do Joaquim Silvério numa noite de Semana Santa, que ele vai entregando a carta. Como ninguém suspeita de ter um delator, ninguém vai vendo que há más intenções de uma pessoa que dentro de uma das semanas que é considerado como se fosse a semana que você deveria ser puro, tá fazendo uma das maiores maldades da história. No romance 30, ou também chamado de O Riso dos Tropeiros, a gente tem alguns loucos que vão passando pela cidade que vão reclamando de Portugal. Como Portugal continua ficando cada vez mais rico e pegando cada vez mais ouro, mas a situação deles fica cada vez mais pobre. O que acontece é que há meio que um costume brasileiro da gente se acostumar com as injustiças e também com uma vida ruim, e aqui mesmo há também uma conformidade, falando, bom, não dá para poder melhorar a situação. Só que acontece também é que existe o crime de você ser contra ou você reclamar da realeza, então por isso que eles achavam que as pessoas eram loucas. No romance 31, ou de Mais Tropeiros, a gente tem também o fim que acontece de que essa pessoa que estava reclamando acaba sendo morta. A gente precisa perceber também que quando a gente vai falando dessa questão de coragem, de loucura, é tudo uma questão de perspectiva. Porque quando é que você começa a chamar que uma pessoa que ela tá ficando maluca ou que uma pessoa tá ficando corajosa? Porque aqui, apesar de haver uma valentia de poder se opor contra a corte real, quando é que isso começa a se tornar uma loucura? Quando começa a se tornar uma idiotice isso que ele está tentando fazer? No romance 32, ou das Pilatas, a gente tem que o eu lírico ele começa a fazer entre parênteses, contando a história de uma pessoa pobre que vai se mudar da cidade. Então ele está indo para o Rio de Janeiro e a gente tem que, dentro dessas inserções, a gente tem que, de fato, abre aspas para poder fazer citação direta dessa personagem, falando o que ela vai fazer, só que a preocupação do eu lírico falando que onde já se viu, né, num país que é unido, se todas as pessoas que são pobres, imagina ainda mais se pudesse virar crime poder sonhar. Então ali ele acaba que meio que fazendo com que o eu lírico ele lamente pelo destino e por essa vida desse pobre. No romance 33, ou do cigano que viu chegar o alferes, a gente tem de um cigano que vê a chegada do Tiradentes até a cidade. Mais uma vez a gente precisa lembrar que o Tiradentes ele trabalhou muito durante a vida dele, tentando ganhar algum tipo de conforto ou se não de renomação, só que tudo que ele conseguiu foi apenas o desprezo das pessoas, achando que ele não podia ser mais nada na vida e com ele muito cansado. No romance 34, ou de Joaquim Silvério, a gente tem uma comparação da figura bíblica emblemática de Judas e de Joaquim Silvério. O que acontece é que quando a gente vai comparar Judas, ele realmente vende por muito menos para poder apontar quem que é Jesus Cristo, e o Joaquim Silvério, ele pede muito mais dinheiro, ele pede compensação das dívidas e, inclusive, ele não sente remorso. Então aqui há uma comparação mostrando que até mesmo Judas sentiu pena e remorso do que ele fez as ações, enquanto o Joaquim Silvério ele queria saber de cada vez mais dinheiro, mostrando que essa figura da Inconfidência Mineira era muito pior. De uma forma curiosa, a gente tem o Joaquim sendo apresentado na Bíblia como algumas histórias. A gente tem uma história desde um rei que ele era muito orgulhoso e que tinha muito poder desafiando Deus, até mesmo de outras histórias, como por exemplo a gente tem da esperança de libertação. De fato curioso,
é que quando ele vai ter esse nome, a gente percebe que, na verdade, não, ele é justamente o total oposto, o que significa o nome Joaquim, do que significa na história da Inconfidência Mineira. No romance 35, ou do Suspiroso Alferes, há uma repetição bastante do verbo apanhar, que ele vem de uma origem espanhola, que significa, na verdade, de arrumar alguma coisa, como se ele estivesse tentando ter uma boa vida em Minas, então ele estivesse tentando se arrumar em Minas, só que existe um espanto da vegetação e dos rios que vão falando sobre suspiros e sussurros de pessoas que estão planejando a Inconfidência e de pessoas que estão planejando a traição. No romance 36, ou das Sentinelas, a gente tem dois soldados passeando como se a gente tivesse uma figura simbólica do Tiradentes ter se espalhado algumas sementes para poder conseguir fazer a revolução. Da mesma forma, a gente não consegue perceber que há também uma sombra de um outro lado, fazendo com que estivesse perseguindo Tiradentes para poder conseguir denunciar ele e ter uma vida melhor. No romance 37, ou maio de 1789, a gente tem inclusive com os revolucionários sonhando com esse dia glorioso, mas que a gente tem esse mês que seria mais ou menos o mês que a gente tem a pegada dessas pessoas serem presas sobre a Inconfidência Mineira. Logicamente que não há uma precisão tão específica e histórica, porque a gente vai ter que no dia 7, o Tiradentes vai para o Rio de Janeiro a uma visita, no dia 8 ele é denunciado pela família e no dia 10 é quando a gente tem que os soldados cercam a casa dele e que inclusive o encontram no quarto para ele ser preso. Inclusive nesse mês é quando Joaquim Silvério ele faz a denúncia dos traidores e também que seria o mês da derrama em Portugal, que é quando a gente tem esse processo aqui, se faz justamente o derretimento do ouro para se transformar nas barras com o símbolo do brasão de Portugal. Só que antes de poder acontecer isso, o que vai acontecer é a prisão e inclusive o questionário e a investigação dos que seriam os inconfidentes. No romance 38 a gente vai ter do embuçado. Embuçado é quando a gente vai ter um adjetivo para poder falar de uma pessoa que ela está encapuzada ou que esconde o rosto por algum capuz ou algum manto, falando que as pessoas deveriam fugir ou se esconder porque elas poderiam ser presas, como se estivessem anunciando para os inconfidentes que a justiça estaria chegando para eles. De forma curiosa, esse embuçado ele traz mais perguntas do que, por exemplo, a gente tem em versos. Se a gente for ver o total de versos que a gente tem no romance 38, são de 36 versos, dentro dele existem 34 perguntas. No romance 39, ou de Francisco Antônio, então a gente vai ter a representação de várias figuras históricas. Então aqui, eu acho que a parte do que a gente tem das figuras históricas que vão se apresentando depois, é pra gente poder ter esse sentido do que aconteceu antes e do que aconteceu depois, para se dar uma completude para o romanceiro da Inconfidência. Aqui eu vou falar da importância literária e também de como que vai se construindo, mas eu acho que é importante a gente perceber essas personagens também, não só como personagens históricos, mas também como personagens emblemáticas, como por exemplo, o Francisco, ele era um coronel minerador que era muito conhecido por ser gordo, e também a gente vai ter essa parte de que é importante que ele se fala de uma posição que ele não tinha muito dinheiro, que ele estava devendo dinheiro, mas o que influencia ele para poder participar da Inconfidência Mineira são os ideais iluministas de liberdade. No romance 40 a gente vai ter do Alferes Vitoriano, que também foi outro participante do movimento, que antes de ele conseguir chegar até o querido Francisco Antônio, que ele estava levando uma carta para poder falar para ele, só que ele talvez naquele momento ele já estaria ou preso ou se não morto. Ele foi inclusive chicoteado até a morte antes mesmo que ele fosse exilado o próprio Alferes. No romance 41, ou dos delatores, a gente tem então como se passou de boca em boca o que a gente tem tanto da notícia das pessoas que estavam organizando para poder fazer essa conjuração, mas também de como que aconteceu todo esse processo de prisão e também de investigação. O que acontece que deixa mais curioso as pessoas é que, o que vai deixando mais curioso as pessoas é que não somente isso vai passando por todas as classes sociais e também por todos os ofícios, mas também a dúvida de como que chegou essa parte de conseguir fazer essa denúncia, inclusive de uma coisa que nem aconteceu, ou seja, como que eles foram presos por um planejamento de um plano que nem chegou a ser executado. Romance 42, ou do Sapateiro Capanema, que a gente tem também como essa figura de reclamando, porque a gente percebe que aqui estamos falando de figuras muito históricas, figuras emblemáticas, de pessoas que são militares, poetas, advogados, mas aqui a gente está colocando numa parte mais que a gente poderia dizer como se fosse uma pessoa ordinária. Ou seja, não há uma felicidade do governo de Portugal, principalmente da frase que ele fala dos branquinhos do reino, falando das pessoas de Portugal que querem ter uma vida boa e que apenas tomam do lado positivo daqui do Brasil. Infelizmente, no final desse romance, ele é preso por justamente ele ficar fazendo essas frases e esses apontamentos contra o reino português. Assim como eu falei, não há realmente crimes, mas o que acontece é que existe uma penalidade que poderíamos considerar como lesa majestade, que é quando você fala mal do seu rei ou quando você está contra os ideais do seu rei. É uma coisa que na época poderia ser colocado para poder conseguir justificar que eles estavam sendo presos ou condenados,
Mas assim, é uma loucura, né? No romance 43, ou As Conversas Indignadas, a gente vai perceber que toda essa notícia dessa prisão e do julgamento mais faz as pessoas ficarem cada vez mais revoltadas, como se fosse agora já passou do limite, nós também queríamos agir com alguma coisa. A gente vai perceber que o Romance da Inconfidência é uma história interessante porque a visão do colono e também da visão do oprimido. Porque o problema é que muitas vezes a gente vai estudando de uma forma um tanto que imparcial, que parece com que a história foi muito simples, como por exemplo, porque o Brasil só tinha que pagar o quinto do que eles descobriam de ouro, porque o resto ficava para eles. Só que não, eles exigiam depois, até esse mesmo período, que cada pessoa pagasse com o número de cabeças que existia na família e de escravos uma compensação de ouro, fazendo com que não pudesse se achar mais ouro, de que tivesse um preço tabelado. Então, mesmo que a gente tenha com que o Tiradentes ele acabou ficando sozinho, por quê? Porque ele não tinha nem dinheiro e nem figuras que pudessem o proteger, faz com que a gente tenha com que outras pessoas vão se alimentando à vontade de querer ter uma independência. O problema é que a figura nacional é meio complicada, porque ainda nesse tempo as capitanias eram como se fossem partes distantes e não unificadas de uma ideia de brasilidade. No romance 45, ou da Testemunha Falsa, a gente tem cada vez menos a esperança das pessoas que foram presas. Existe tanto poder e tanta violência por parte da corte que acaba fazendo com que eles mesmos comecem a ficar pensando em outras testemunhas e até mesmo que pudessem acusar o próprio pai se eles pudessem se livrar do que eles têm como problemas jurídicos e de punição, que a gente vai vendo que o problema da grande diferença dessa epopeia para qualquer outra epopeia que a gente poderia ter é não tem como vencer esse inimigo. No romance 45, ou do Padre Rolim, que inclusive é o nome de Padre José da Silva e Oliveira Rolim, que ele foi sentenciado também como uma das pessoas que arquitetou durante a Confidência Mineira, era um padre com uma vida um pouco diferente de muitos e que inclusive ele se vivia mais recluso. O que acontece é que mesmo assim, ou quando a gente vai falar de desgraça, a desgraça acha em qualquer lugar qualquer pessoa, fazendo com que até mesmo esse padre recluso também fosse punido. No romance 46 a gente tem então do Cacheiro Vicente, que mais uma vez a gente precisa lembrar, em um dilema que temos na nossa própria alma, que também queremos rendição, a gente olha pro Cacheiro Vicente que ele denunciou o Tiradentes, mas o problema é que ele tinha medo da vida. Então o que acontece é que a gente vai percebendo que apesar da gente ter delatores, pessoas boas, pessoas do lado do bem, pessoas do lado do mal, o que realmente faz com que a gente trace uma linha falando que, essa ação, ela poderia ter sido em alguns tons de cinza. Que eu acho que é problemático quando a gente fala de uma coisa que só tem do lado do bem ou do lado do mal, porque apesar disso, se a gente for ver o Cacheiro Vicente, ele estava do lado da Inconfidência Mineira, ele estava do lado de ter uma conjuração mineira. Só que acontece, existe o medo, existe essa coisa de ser punido. Eu acho que ninguém está afim de, por exemplo, ir pra prisão, porque eles percebem que o inimigo é muito mais poderoso, como se fosse praticamente uma figura de 1984, que a revolução não funciona. Eles tinham sonhos, mas o problema é, eles foram lidados com a realidade de que o que eles tinham eram apenas ideias, infelizmente. No romance 47, ou dos sequestros, a gente tem essa figura dos soldados entrando nas casas dos Inconfidentes, e inclusive não encontrando planos realmente dizendo o que eles iriam fazer, mas encontrando os livros que inspiraram cada um deles para poder fazer com que houvesse essas revoluções, que foram semelhantes na França e na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, que foram movimentos semelhantes na França e nos Estados Unidos, que tinham livros desde César, Ovídio, Horácio, e aí fazendo com que a gente perceba que, mesmo que tivessem essas ideias, tudo estava sendo queimado e destruindo, ou seja, a brutalidade vence da inteligência. E para finalizar a parte 2, nós temos o que se chama de fala dos pusilânimes, que pusilânime é um jeito de chamar uma pessoa de corajosa. E é importante a gente perceber também porque não só isso faz parte também do que a gente tem do imaginário coletivo da história, de algo que se foi esquecido, porque a gente tem dos corajosos, mas que foram abandonados e foram apenas retocados por uma nova visão literária poética por parte da Cecília Meirelles, mas também perceber que quando a gente vai ler essa história, ela é importante para poder a gente falar de reconhecer esses temas que são esquecidos. A Cecília Meirelles ela tem muito esse apreço de assuntos e temas que as pessoas querem esquecer ou deixaram-se de lembrar. Então é muito importante a gente perceber que ela escolheu esse assunto histórico que a gente ouve tantas vezes, que tem um feriado no dia 21 de abril que muitas pessoas nem lembram direito para que serve o Tiradentes, mas aqui a gente tem essa tentativa de trazer a lembrança dessas pessoas corajosas que, mesmo que falharam, os ideais continuaram existindo. Do romance 48 ao romance 54, nós vamos ter a parte do que temos a parte 3. Se você percebeu até agora, nós tínhamos a parte 1 com um passado histórico cultural brasileiro folclórico e a parte 2 falando do que a gente tem com as tentativas do que tentaria ser a Inconfidência Mineira, mas aqui a gente tem um foco muito maior do que a gente tem do julgamento. Se a gente tem duas partes que a gente poderia fazer uma grande divisão de julgamentos,
Temos a primeira, que vai ser da morte, e a segunda, que vai ser do exílio. A parte 3 foca-se um pouco mais na morte. Apesar, né, de a gente ter com que, de todos os Inconfidentes, o único que foi sentenciado e levado realmente à pena de morte foi o Tiradentes. Todos os outros foram levados para exílio, mas a gente teve duas mortes que aconteceram. A primeira sendo do Cláudio Manuel da Costa e a segunda sendo de Tiradentes. E querendo ou não, essa forma que a gente tem dessas mortes torna um aspecto da história muito mais lendário, fazendo com que a gente tenha nessa figura da morte, nessa figura do esquecimento, o que a gente tem esse grau de elevação de sair do corpo e ir para o imaginário popular. No romance 48, ou chamado do Jogo das Cartas, tem de novo a representação da sombra e do vento. Lembrando mais uma vez que a sombra dá essa imagem do que a gente tem, desse presente, desse futuro, do que se foi perdido, do que a gente tem com apenas ideais, e do vento mostrando dessa inconstância, dessa mutabilidade, do que a gente tem como apenas a presença de algo que a gente não consegue definir. De também outra forma, há também um jogo sinestésico com a imagem do que a gente tem do naipe do baralho, com também a relação desse desejo de ouro que existe também no estado de Minas ainda. Romance 49, ou também de Cláudio Manuel da Costa, a gente vai ter desse escritor da Inconfidência Mineira, que ele tinha também como outra identificação de Gloucester Saturnio. O que vai ter é como se tivesse uma conversa falando de qual que foi a causa da morte do próprio Cláudio Manuel da Costa. O que vai acontecer é que realmente a gente tem como datado como suicídio, mas aqui vai se colocando uma figura de talvez tivesse acontecido outra coisa, como por exemplo, você sabe se era realmente o corpo, talvez foi apunhalado, talvez ele foi enforcado, talvez ele foi realmente assassinado por outras pessoas que tiveram mais ódio. O que vai acontecer é que a figura e esse mistério é algo que vai acontecendo ao longo de todo o Romanceiro da Inconfidência. Essa sombra de realmente a gente não ter uma clareza dos eventos do que aconteceram, porque tanto por parte de que era um movimento que não se realizou e que ficou apenas como história as pessoas que escreveram depois, que só ouviram no boca a boca, porque também tem essa parte importante do romanceiro. Romance, ele é muito mais importante pela fala do que pelos registros históricos. Então aqui tem um problema, que é, muito da história, ela é preenchida com o que a gente tem do imaginário lírico e também do que a gente tem de comprovações históricas. Mas aqui a gente tem esse embate do que acontece com o Cláudio Manuel da Costa, que é, será que ele realmente morreu dessa forma? E se ele morreu, será que não poderia ter sido de outra forma? Então o Romanceiro da Inconfidência brinca com essa parte do preenchimento de que é um período da história esquecido, não só da sua importância, mas também de partes que poderiam preencher e tornar uma história um pouco mais clara. Romance 50, ou de Inácio Pamplona, é também de um outro escritor, poeta, Árcade, e o que vai acontecer é que ele fugiu logo quando ele recebeu a notícia de que o Tiradentes havia sido preso. No romance 51, ou das sentenças, a gente vai ter o grande problema da Inconfidência Mineira, que talvez a gente poderia colocar até como hoje, que é as sentenças elas vão sendo reanalisadas. O que acontece é que apenas o Tiradentes, por não ter dinheiro e inclusive ele se tornar como um mártir ou se tornar como apenas um exemplo, a gente vai tendo que todos os outros vão tendo suas penas ou reduzidas ou se não transferidas para exílio. A maioria que aconteceu é que fazia com que praticamente todos eles fossem condenados a irem para a forca, mas muitos deles vão apenas para exílio. Por quê? Porque eles tinham dinheiro ou senão eles estavam devendo dinheiro e eles iriam vender os imóveis e as posses para poder compensar. O romance 52, ou do Carcereiro, o Eulírico prevê um fim ruim para a história. Eu acho que não só porque já aconteceu a história, mas a gente precisa perceber que muitas das vezes quando a gente escreve uma epopeia, passa-se muito tempo para a gente poder escrever. Os Lusíadas, por exemplo, foi escrito muito tempo depois do que a gente tinha das grandes navegações. Mas assim, o que vai acontecer com essa perspectiva do que a gente tem quando se faz essa escrita dessas epopeias é fazer uma análise do que a gente tem, de como que a gente poderia talvez escrever sem com essa imagem mais poética e heróica da história. Então aqui vai-se realmente percebendo que a história está se caminhando para um fim ruim e que inclusive essas pessoas que foram vencidas jamais têm um protagonismo. É curioso a gente perceber porque talvez não muitas histórias, quando a gente vai analisar, a gente tem o que aconteceu com os vencidos, ou realmente o que a gente dá como o lado de quem foi vencido, ele era o lado correto. Como, por exemplo, nessa história. Será que os Inconfidentes eram realmente o lado correto? Porque numa perspectiva do que tem de Portugal, não. Do que a gente tem no Brasil, talvez sim. No romance 53, ou das palavras aéreas, nós temos então dois elementos extremamente importantes no Romanceiro da Inconfidência, que é o vento, mostrando essa parte da imutabilidade, também da mudança e também de coisas que a gente não consegue prever, e também da fugacidade da vida, mas também da palavra, porque a importância da palavra, ela vem não só do que você ouve quando você fala e quando você escreve,
aqui a gente consegue perceber que em toda a Inconfidência Mineira, a gente tem tanta palavra que pode ser representada pelo a fala do folclore das figuras emblemáticas da história brasileira, como também das cartas escritas pelos confidentes um para os outros e também das cartas de denúncia que foram enviadas para Portugal, mostrando que a fala, a palavra, é muito importante, mostrando também a importância de um romanceiro, porque o romance ele tem esse caráter popular de palavra, de oralidade e de musicalidade. No romance 45, ou do Enxoval Interrompido, a gente tem uma pastora que ela está costurando em enxoval. O que acontece é que ela está conversando com a natureza, tal qual a gente tem umas figuras de alguns poemas do arcadismo, mas com muito mais fama, o que a gente tem dos poemas do trovadorismo, falando que, inclusive, ela vai ter que parar porque a outra parte não está mais viva, então o noivo não está mais vivo. O que acontece é que eu não consegui relacionar se realmente é uma figura do que a gente tem na Inconfidência Mineira para quem estava se costurando esse enxoval, como, por exemplo, o próximo romance é o do Tomás Antônio Gonzaga, então talvez poderia ser que essa pastora era Marília de Dirceu, talvez pela figura poética do arcadismo, ou senão ela era realmente a Doroteia, que é a pessoa viva. Então o que acontece é que aqui a gente vai falando como se a Arcádia que foi construída ao longo de todo esse período da Inconfidência Mineira, ela foi destruída para mostrar, tá, vocês estão sonhando muito sobre a Arcádia, vocês têm que lidar um pouquinho mais com a realidade e nós vamos mostrar como a realidade ela é feia, cruel e sanguinária. No romance 55, ou de um preso chamado Gonzaga, nós temos Tomás Antônio Gonzaga, que também foi um escritor do arcadismo e que também ele era advogado e um homem muito respeitado pela região. O que a gente vai ter aqui também, nesse segundo período, que é nesse período que a gente tem, que ele vai ser preso, o que também a gente vai ter é que o Tomás Antônio Gonzaga, nesse período que ele está preso, ele escreve a segunda parte das Liras de Marília de Dirceu. Ou seja, tem um tom um pouco mais fúnebre, tem um tom mais depressivo do que a primeira parte, que era quando ele estava livre, só que agora ele está sendo preso e julgado. Ainda não se tem como definitivo de que ele vai para poder conseguir fazer com que ele vá para Moçambique, então aqui ele está um pouco mais triste, falando que ele não tem mais as posses, inclusive também se lamentando de um homem que tinha tanto respeito, tanta inteligência e tanto dinheiro, agora não passava de apenas um preso. No romance 56, ou da arrematação dos bens de alferes, tem uma reunião de inventário para poder avaliar os objetos de Tiradentes. Que é uma coisa muito triste, porque apesar de a gente ter a praticidade material, como por exemplo, eles estão dando o valor de cada um dos objetos que o próprio Tiradentes possui, a gente vê que dentro dessa terra onde o ouro e o dinheiro é a coisa mais importante, os sentimentos são deixados totalmente de lado. Tanto os sentimentos que aqui são preenchidos pela Cecília Meirelles como autora para colocar dentro do eu lírico dessas personagens sofrendo, porque sim, as figuras heróicas e históricas também foram pessoas humanas. E aí a gente vai vendo que é importante também a gente falar da parte do sentimentalismo. Eu acho que muitas das vezes a gente lida com muitas partes da história de forma muito apática. No romance 57, ou dos Vãos Embargos, a gente tem que Minas está sobre esse governo da capitania de Dom Luiz da Cunha Menezes, que é reconhecido como uma pessoa muito violenta, uma pessoa muito impulsiva e irracional. E assim como a história vai mostrar, ele não vai ser punido. Então, mais uma vez, reforçando esse estereótipo de que as pessoas que fazem o mal continuam fazendo o mal sem que elas sejam punidas ou consigam ser paradas. O romance 58, ou da Grande Madrugada, a gente tem que essa simbologia da manhã é não somente porque a noite ela mostra com uma escuridão, mas também com uma falta de luz, mas aqui a gente percebe que essa noite que não acaba faz com que amanhã seja um período de novas mudanças, um período de coisas boas. Aqui a gente também, inclusive, tem essa figura fantasmagórica do governador mostrando que você não deveria trair o rei nem mesmo em pensamento. No romance 59, ou a Reflexão dos Justos, a gente tem uma lamentação do Tiradentes que trabalhou tanto, que tentou fazer tanto pelo país, tanto por parte militar, como também como dentista e qualquer outra coisa que ele tentou fazer, até mesmo da Inconfidência Mineira, e para ele, a única coisa que sobrou para ele era chorar. No romance 60, ou se não o do Caminho da Forca, as pessoas veem o caminhar do Tiradentes. O que acontece é que tem muitas imagens e muitos retratos e muitas obras de arte que retratam como se fosse quase a mesma coisa como a gente tem a figura do Tiradentes caminhando como se fosse um Jesus Cristo. Então muitas pessoas que estão tristes por isso, mas o que acontece é que a grande parte sentimental que a gente precisa focar aqui é o que a gente tem dessa coisa do que a gente traz, da condição humana, de que a gente precisa fazer com que, nessa parte dessa história que a gente tem com tantas factualidades, a gente não pode negar que o ser humano é um ser embutido de sentimentos. Então aqui a gente tem que, talvez o sentimento mais forte que a gente possa perceber é o sentimento da injustiça, ou se não, que a gente tem praticamente da impossibilidade de mudar alguma coisa. Porque a decisão
vinha da Maria I, que era uma rainha considerada louca, ou seja, não tinha o que se fazer contra ela. No romance 61, ou do Domingos do Alferes, aí tem vários problemas, porque a gente tem aqui um eu lírico falando da mãe de Domingos sonhando com o nome de Domingos. O que vai ter é que tem várias pessoas que chamam Domingos nessa história. O primeiro deles sendo a pessoa que era o dono da casa de quem o Tiradentes estava quando ele foi preso, e também que a gente tem de Domingos da Silva dos Santos e Domingos Xavier Fernandes, que são o pai e o avô do Tiradentes. A gente, inclusive, também tem o Domingos Rodrigues Neves, que é a pessoa que faz justamente o encaminhamento dos itens que seriam vendidos do Tiradentes para a capital. No romance 62, ou do Bêbado Descrente, a gente tem um questionamento do eu lírico pensando que em uma sociedade que é tão negativa e tão ruim se falar da morte ou ver a morte, por que tantas pessoas ficam tão felizes ou curiosas de ver um enforcamento? Inclusive até mesmo de quando oficiais ou pessoas importantes que deveriam estar fazendo o seu trabalho ou que não deveriam se ocupar com pessoas ordinárias fazem a participação de eventos como, por exemplo, o enforcamento de uma pessoa. No romance 63, ou do Silêncio do Alferes, a gente tem duas formas de a gente poder representar esse silêncio. O do passado, quando ele mesmo soltava frases gloriosas falando que ele faria um futuro melhor, que ele perguntava quem que acompanharia ele, ou até mesmo de que ele lutaria pelas pessoas, e as pessoas ou davam risada ou não respondiam o que ele estava falando. E dessa vez, o silêncio que foi feito para ele enquanto ele estava encaminhando para a forca. Então o silêncio aqui pode ser feito de duas formas simbólicas, um silêncio de quem a gente tem de uma pessoa que a gente não quer dar atenção e um silêncio de uma pessoa que prega sua atenção e que você gostaria de falar algo ou fazer alguma coisa. O romance 69, ou de uma pedra crisólita, em meio dessa escuridão desse futuro, nós temos uma pedra. Isso pode ser mais ou menos uma simbologia do que teria dessa procura desse ouro e desse ciclo de ouro que estava acabando, como também a figura do que temos dessa revolução, com essa riqueza gananciosa, que por conta do Tiradentes estar morto, fazia com que as pedras ali da região de Minas não tivessem mais valor. A parte 4, que vai do romance 65 ao romance 80, fala então agora do que a gente tem da pena e também do que a gente tem do que acontece com as pessoas que fazem com que a gente tenha tanto o infortúnio do Gonzaga e também falando do Alvarenga. A gente vai ter uma análise não somente das filhas e também das amadas dessas pessoas, como a gente também vai ter uma inserção da parte feminina das pessoas que participaram da Inconfidência Mineira. Quando a gente vai ter o cenário, nós vamos ter uma explicação do Jardim de Gonzaga, que era assim um homem rico e que possuía muitas posses e também muito respeito. Dentro disso a gente vai falando dessas plantas que foram secando-se, o espinho que foi crescendo e de rosas que iam se falecendo. Lembrando que a rosa ela é um símbolo de amor e de desejo. Talvez a gente podendo relacionar que talvez o desejo do que a gente tinha talvez fosse tanto da Inconfidência quanto também da amada de Gonzaga, que era Marília. No romance 65, ou dos Maldizentes, existe um lamento dos poetas Árcades, que repetem tanto a repetição de o uso de consoantes, como também a gente tem dessas pessoas que usam esses nomes fingidos para poder fugir da realidade. A gente tem tanto uma lamentação pela situação do que aconteceu com os poetas Árcades, com todo esse movimento da Inconfidência Mineira, mas também como a gente teve um resultado diferente se a gente for relacionar com o que aconteceu na Inglaterra e na França. No romance 66, ou de Outros Maldizentes, agora tem umas pessoas, em vez de falando dos poetas Árcades, falando direcionadamente do Tomás Antônio Gonzaga, falando que ele, em vez de ter sido só preso e executado na morte, que ele foi enviado para Moçambique. Aí as pessoas começam a falar mal dele, falando que deixou a mulher aqui para noivar, e inclusive que agora já estava vivendo uma outra vida, e até mesmo se era só para poder fazer com que ele saísse dessa febre de Árcade, não precisava levar ele para Moçambique, era só deixar ele aqui mesmo. No romance 67, ou da África dos 700, o que a gente vai ter é que há uma lamentação por parte do continente da África. Não só porque quem chega para lá é porque está sendo exilado, mas quem sai de lá é para sair escravo. Então é uma terra tanto de pessoas que estão ou sendo retiradas da sua terra, sendo que ou chegam ou saem de lá. Só para a gente poder perceber então como tem essa representação da África na literatura que a gente tem aqui do Brasil, vamos ver aqui então o romance que a gente tem do 67 ou da África dos 700. Ai, terras negras da África, portos de desespero. Quem parte lá vai cativo, quem chega vem por desterro. Ai, terras negras da África, ai, litoral dos medos. Aqui falece a audácia e chega a morte cedo, que as febres são grandes barcas, movendo embraseados remos. Aqui falece a audácia, finda qualquer apelo. Ai, terras negras da África, selva de pesadelos. Os presos lutam com os sonhos, como entre curvos espelhos. Ai, terras negras da África, noite grossa de enredos.
Rolam de longe lágrimas para um horizonte negro. Saudade, pena de morte, para cumprir sem degredo. Rolam de lágrimas, quereis saber seu peso. Ai, terras negras da África, céu de angústia e segredo. Laje de sombra caída sobre o suspiro dos presos. Então a gente tem essa figura do que se fala da África, não só como uma parte que a gente tem esse afastamento, mas também, mais uma vez, essa figura da escuridão, falando de como que a gente não tem esse presente certo e do que vai acontecer com o futuro se a gente vai lembrar do passado. Então eu acho que é importante a gente perceber que nessa figura do que a gente tem, é tão triste, não só para os escritores brasileiros, saída desse exílio para o Brasil, do Brasil para os países africanos, mas a gente perceber como é triste até mesmo para as pessoas que foram retiradas de lá. E assim, como eu acho que tem que, tipo, todo esse período que assim, que simplesmente as pessoas queriam ouro e não estão percebendo o quanto que isso está sendo maléfico e que não está beneficiando ninguém a não ser a própria corte. No romance 68, ou do Outro Maio Fatal, existe um outro ano que vai passar no mesmo mês de maio, que por incrível que pareça, é um mês que é muito feliz no hemisfério norte, mas eu acho que foi mal traduzido para o hemisfério sul, porque no hemisfério norte é primavera e a gente vai ter então o outono como que a gente tem de estação. A gente vai ver que a cidade de Vila Rica começa a ficar pobre, fica-se abandonada, como não se tem mais ouro para se procurar. Então é como se a gente tivesse praticamente com que esses desejos que existiam da Arcádia ou até mesmo de Vila Rica não se passam apenas de fantasmas do passado. No romance 69, ou se não do exílio do Moçambique, existe uma narração sentimental por parte de Gonzaga que ele está sendo exilado para Moçambique, que ele não sente mais o amor. Perceba que aqui amor a gente tem como letra maiúscula, que é uma parte importante da literatura clássica, que temos como se fosse a deusa do amor, a figura de que mostra essa imagem do que temos do sentimento. Então existe uma diferença do amor com letra minúscula e do amor com letra maiúscula, como se ele não acreditasse no amor mais, como se o amor tivesse abandonado. No romance 70, ou do Lenço do Exílio, temos então essa lamentação por parte do eu lírico desse afastamento que existe da pessoa que não está mais em Vila Rica, então desse bordado que existe desse lenço com tecido da Bretanha, mas com memórias e saudades de Vila Rica. A gente tem também que, inclusive, há uma pareação, então a gente tem 4 versos de cada uma das estrofes, que é depois interrompido por um outro verso entre parênteses, mostrando então dessa tentativa poética nesse período, fazendo com que, para poder fazer com que se lembre-se desse período positivo, mas colocando sempre assim, uma intromissão entre parênteses, falando que não havia mais necessidade de lembrar desses momentos positivos, porque a realidade era outra. Mais ou menos fazendo um choque do que a gente tem do arcadismo, dessa tentativa de fugir do negativo e tentar lidar com a realidade. No romance 71, ou de Juliana Mascarenhas, a gente tem a explicação do eu lírico sobre o encontro que vamos ter entre Tomás Antônio Gonzaga e Juliana Mascarenhas, até um pouco antes mesmo dele chegar em Moçambique. O que acontece é que o que a gente tem de adição em Romanceiro da Inconfidência, que eu acho que é muito importante para a gente poder perceber qual que vai ser a diferença de a gente ter um romanceiro baseado em histórias reais e que vai adicionando uma parte lírica, é que aqui a gente vai vendo o que a gente tem como depois de Terra Arrasada. Eu acho que é muito comum em história a gente estudar um contexto e depois a gente partir para um outro contexto, como se a gente não estivesse falando de pessoas. Lógico que aqui eu não estou colocando que professor de história, ou que pesquisadores de história, ou qualquer pessoa que fala de história não tem sentimentos ou não pensa nas pessoas quando fala sobre isso. Mas eu acho que um problema da literatura, que inclusive é o que os historiadores precisam ter, é a parte do emocional, é a parte do psicológico. Porque aqui a gente vai ter um sentimento de terra arrasada. Na parte 4, e que inclusive é começado agora por conta da Juliana de Mascarenhas, a gente vai ver o que acontece com os Inconfidentes, o que acontece com também as pessoas envolvidas com os Inconfidentes. Aqui a gente vai perceber que, apesar de a gente estar falando de um fato histórico, estamos falando de pessoas, estamos falando de como que eles vão lidar com esses sentimentos. Tudo bem, muitas pessoas ficaram ricas e foram exiladas, mas as pessoas foram exiladas para a África, que inclusive era um lugar que não somente não era a terra deles, mas também estava passando por muitas situações de pandemias de vírus. Tanto é que a gente vai ter alguns Inconfidentes que vão morrer com febres locais e que a gente tem pessoas que deixaram famílias, pessoas que deixaram o local. Então é um sentimento de um plano que não deu certo, é um local que você não está morando e você não vai viver. E até mesmo das pessoas que ficaram no Brasil, de não ter nenhum tipo de resposta, não ter nenhum tipo de sentimento. Então aqui, inclusive, a gente tem um eu lírico falando que, apesar de ela não ser Marília, ela conseguiria ser mais bonita e faria com que Tomás Antônio Gonzaga pudesse ter uma nova vida feliz. O que a gente vai ver é que depois, até mesmo, quando a gente tem as liras de Marília de Dirceu, a gente talvez não
tenha um Tomás Antônio Gonzaga tão feliz assim. Só para poder falar também uma outra coisa, que Tomás Antônio Gonzaga, ele tentou fazer o casamento dele no dia que ele foi preso. Foi uma tentativa de fazer com que ele conseguisse escapar do dia da prisão, mas as pessoas que prenderam ele não tiveram dó, e aí ele depois fez um novo pedido para que ele pudesse levar a Doroteia com ele para Moçambique, mas não resolveu nada. No artigo de Vozes do Tempo, Elos da Poesia, Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles, a gente vai perceber que uma das coisas mais importantes que acontece em Romanceiro da Inconfidência, que tira um pouco dessa parte de ser apenas uma documentação histórica, é o que a gente vai ter desses ecos da história preenchidos pela parte lírica. Logicamente, a parte histórica, ela é muito importante. Não há, acho que uma pessoa que não saiba ou não tenha ouvido falar da Inconfidência Mineira, ou da Conjuração Mineira, ou inclusive de Tiradentes. Mas o que a gente vai adicionando é que existem algumas lacunas de tempo, existem alguns espaços de tempos não preenchidos que a gente vai fazer com que a gente apenas tenha a imaginação e o uso do eu lírico, fazendo com que preencham esses pequenos espaços com sentimentalismo. Uma parte importante a gente entender de toda essa coisa da Inconfidência Mineira é que era sim um movimento social, mas antes mesmo de a gente poder identificar apenas heróis ou pessoas ou condenados ou inocentes, temos também pessoas com sentimentos. Aqui a gente pode perceber que a Inconfidência Mineira nunca aconteceu. Temos partes que a gente pode perceber que talvez a Inconfidência Mineira tenha se estendido apenas na parte número 2 e na parte 3 nós temos os julgamentos. Então aqui a gente tem um apreço e uma vontade muito maior de se falar como que esses ritmos sociais eles interferem não só em indivíduos, mas também como todas as pessoas. Muito importante para a gente poder ter esse tato emocional. Inclusive a gente vai ter também a Imaginária Serenata, que vai ser uma lamentação do eu lírico de não poder estar com o seu amado. O que a gente vai ter é que isso pode talvez ser como se fosse uma personificação de tantas outras pessoas que temos dentro do período da Inconfidência Mineira, que ficaram sem os seus amados, sem os seus inconfidentes, porque foram exilados. Mas a gente pode perceber, talvez, então, tanto de uma forma que pode ser que estão exilados na forma mental, como por exemplo a gente vai ter as pessoas que vão ser reencontradas nos países africanos, ou se não que a gente pode ter também de forma que seja física. No romance 72, ou do Maio no Oriente, a gente vai ter o casamento de Juliana com Tomás Antônio Gonzaga. Aí tem uma coisa meio que macabra e bizarra com o mês de maio. A gente tem uma informação muito interessante que maio é um mês muito singular porque ele não começa e nem termina no dia da semana como de qualquer outro mês que vai ter no ano, e que inclusive a gente vai ter também com ele sendo um mês que representa coisas ruins que aconteceram ao longo da Inconfidência Mineira. Vamos ter também uma outra coisa que vai ter uma simbologia que eu acho que ela foi traduzida muito errada, que a gente vai ter que no hemisfério norte a gente vai ter que vai ser uma representação do mês da primavera, que é um mês de coisas muito positivas, só que no Brasil vai ser o outono, então começa a se ficar com um ar mais seco, começa a se perder as folhas, então é um mês de como a gente vai ter perda. Eu acho que essa parte da tradução do arcadismo, de considerar maio, os meses da primavera, sem levar em conta da mudança de estação, talvez tenha pegado muito mal. Uma outra coisa que vamos ter também é que o mês ele é uma celebração à Virgem Maria. Então é uma coisa muito dolorosa a gente pensar que um mês que se comemora uma pessoa tão importante no catolicismo em um país fundamentalmente católico, e isso eu não estou falando porque eu sou religioso, na verdade eu não sou religioso, mas um país que tem tantas raízes católicas, ver que a gente tem tanto sangue em um mês que não deveria se ter é algo muito triste. No romance 73, ou da Inconformada Marília, vamos ter então a perspectiva de Marília que foi deixada para trás. A gente não consegue entender muito bem se Marília, a gente vai ter ela sendo abandonada porque o Gonzaga queria, ou porque ela não tinha nenhum tipo de informação, mas a gente precisa lembrar que naquele tempo não tinha nenhum grupo do Zap para poder mandar uma mensagem e falar, ô, me espera ali. Então a gente vai ter também uma tentativa do campo conversar com Marília, meio que acalmando ela, com uma tentativa que a gente vai ter tanto do arcadismo, que o local que a gente tem é para poder trazer uma amenização para os sentimentos e para trazer uma tranquilidade, como também no trovadorismo, quando a gente tinha as cantigas de amigo que tentavam fazer com que houvesse uma conversa com o eu lírico feminino. Aqui a gente vai perceber que o papel do eu lírico feminino ele é muito mais importante do que mostrar que as pessoas que se foram deixaram também pessoas, mas também que a figura da mulher é uma figura que sofre. Vamos ter diferentes sofrimentos. A gente vai ter tanto sofrimento de saudades, quanto também a gente vai ter sofrimentos de pessoas que tiveram que seguir com a vida, mas não queriam seguir com a vida. Infelizmente, um que eu acho que é até um pouco meio que um estereótipo,
que é de ficar maluca. E a Marília fica julgando até mesmo que, apesar de ele ter deixado ela, de ter ido embora e até pensado que ele poderia ter casado com outra pessoa, fica falando que só se ele tivesse endoidecido, coisa que infelizmente ele realmente fez. No romance 74, ou da Rainha Prisioneira, nós vamos ter uma lamentação da Rainha Maria I. A gente vai ter ela como talvez o que a gente tem estipulado como a primeira rainha de Portugal, sendo que na verdade a gente tem também uma outra identificação de uma outra rainha que também por um certo período de tempo também teve sua governança, mas a gente vai ter essa rainha sendo colocada e estipulada como uma rainha maluca, uma rainha louca. A gente vai ter tanto um estado mental, que na verdade muitas vezes pode ser até mesmo contornado com outros tipos de evidência, falando que na verdade era assim um estereótipo da sociedade, mas a gente vai ter um problema que durante o seu reinado ela foi destronada, falando que ela não poderia continuar governando pelo seu filho mais novo, que era João VI, que governou no lugar dela como regente. Seu reinado deu muita instabilidade na economia de Portugal e também com as relações com França e Inglaterra. A gente vai ter tanto problemas econômicos, problemas de decisões e também de segurança. A gente vai ter também uma outra coisa que é curiosa, que Maria significa perdão e esperança. Dois sentimentos que os brasileiros não conheciam muito bem quando estavam no seu reinado. Nós temos também a passagem da Fala à comarca dos rios, do Rio das Mortes. O que a gente vai ter aqui é uma região que vai se estender tanto da capitania de São Paulo, de Minas de Ouro, que vai ser mais ou menos o que a gente tem hoje como Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul, e que a gente vai ter uma lamentação, porque não só tem uma beleza natural muito bela, de vários rios e de fauna e de flora, mas que agora eram fantasmas, aquela região nada mais tinha como se fosse abandonada. Eu acho que tem uma diferença quando temos uma natureza intocada e uma natureza quando ela foi abandonada. Se a gente vai para uma cidade que ela tá começando a deixar de ter pessoas por ali, a gente vê que a natureza vai se entranhando, mas a gente começa a perceber que ali teve um toque, ali tiveram vidas. Enquanto uma natureza que não foi tocada, a gente tem essa coisa da novidade. Então eu acho que a gente tem uma coisa de esperança de um sentimento novo, quando a gente vê uma mata intocada, mas a gente tem a lamentação de algo que não foi e não conseguiu ser melhor, quando a gente vê um abandono. No romance 75, ou da Dona Bárbara Heliodora, nós temos uma importante poetisa. E também que a gente tem um problema que muitos dos poemas que a gente tem dela não conseguiram realmente ser encontrado com a sua autoria. A gente tem que talvez ela fosse a primeira poeta que temos no Brasil feminina, só que o problema é que a gente tem poemas que são atribuídos a ela. O problema de a gente ter poemas atribuídos é que a gente não sabe se realmente a autoria é dela, e a gente consegue sempre estabelecer por estilo, por escrita. Como por exemplo, tem muitos poemas do Gregório de Matos que a gente atribui a ele, porque a gente não sabe, porque ele realmente não fazia a assinatura. Então é meio problemático a gente ver a análise de poemas dela, porque a gente não sabe se realmente foi dela. O que a gente vai ter também é que ela tem uma participação muito importante na Inconfidência Mineira, porque ela era representada como uma estrela do norte, pois ela era casada com Alvarenga Peixoto, que era um outro inconfidente, e que nas horas que ele tinha incerteza ou não sabia o que fazer, era a própria Bárbara Heliodora que dava o norte para ele conseguir fazer ou ter as decisões durante a Inconfidência Mineira. Quando ela foi deixada de lado, quando o Alvarenga Peixoto precisou ser exilado, ela ficou sozinha, morando com a sua irmã e com os filhos que deixou para trás. No romance 76, ou do Ouro Fala, a gente vai ter essa expressão do Ouro Fala sendo possível ter várias análises. A primeira delas é que temos uma região de Minas Gerais no sul que se chama de Ouro Fala. A outra coisa é que também temos que o ato de falar. Nós temos várias coisas, como por exemplo, a gente poderia comprar uma pessoa porque o silêncio vale ouro, ou também que a gente pode fazer um financiamento de que a pessoa ela fale alguma coisa sendo que ela é ganha, como a gente comprar uma informação da pessoa, mas também a gente tem essa parte de que muitas peças que foram utilizadas durante o período, como por exemplo os candelabros, as facas, a tapeçaria, os vestidos, todos eles, quando se mostra que tem ouro sendo colocado, isso também fala uma história. Fala uma história de pessoas que foram dominadas ali para poder ter aqueles objetos e que aquilo conta muito mais de tipo, aquilo é um vestido que tem fios de ouro. Sim, então você está contando a história de também escravos que tiveram que pegar esse ouro, pessoas ricas que se beneficiaram por toda essa situação e famílias que foram perdidas para que aquele fio de ouro ali estivesse. No romance 77, ou da música de Maria Ifigênia, nós temos a primogênita do casal de Alvarenga Peixoto e de Bárbara Heliodora. Infelizmente, a gente tem uma análise como se a gente tivesse que uma avaliação entre os dois pais, que um foi exilado e a outra está maluca. A gente tem que é como se fosse que esse silêncio, essa menina que era chamada tantas vezes pelo pai de princesa do Brasil, nós vamos ter que o futuro dela, que era tão brilhante, foi se retirado.
tanto pela Inconfidência Mineira, como também pela ganância do ouro de Portugal. Então aqui a gente tem uma lamentação dessa mulher que ela nada mais nada menos tem do que apenas o silêncio e a dor de ter os dois pais que não estão mais com ela. No romance 78, ou de um tal Alvarenga, nós vamos ter então um foco do Alvarenga Peixoto, que era também poeta e que se denomina ele como o autor da frase que temos inclusive até mesmo na bandeira de Minas Gerais e que também foi símbolo da Inconfidência Mineira, que era liberdade ainda que tardia. Só que a gente também tem uma outra tradução que é liberdade ainda que tarde. Se a gente for fazer a tradução realmente no latim, a gente vai ter liberdade ainda que tardia. Eu acho que o tarde vai rimar muito bem com liberdade, por isso que foi usado isso mais ao longo do Romanceiro de Confidência, para ter esse som um pouco mais agradável. A gente vai ter também que ele foi um advogado e também quando ele foi fazer a faculdade, ele conheceu em Portugal o Basílio da Gama, que também é um outro poeta Árcade. Ele vai ter essas ideias iluministas e quando ele é exilado, ele vai ser exilado para Angola e infelizmente naquele período tinha uma febre tropical que estava assolando muito a região e matando várias pessoas, sendo inclusive esse o motivo da sua morte. No romance 79, o da morte de Maria Ifigênia, nós vamos ter então a Maria que tinha ela portes e jeitos de princesa, né? Assim como eu falei, ela era chamada pelo pai de princesa do Brasil. Só que o problema é, poeticamente se falando, a gente tem que algo que realmente se acredita que foi a morte dela, que foi uma viagem de uma cidade para outra a cavalo. O que acontece é que não há realmente um registro de como que ela faleceu. O que realmente a gente tem é que ela se casou, mas que infelizmente ela não teve filhos. Ou seja, como se aquela chama daquele Inconfidente que a gente tinha do Alvarenga Peixoto morresse por ali mesmo. A gente vai ter esse sentimento várias vezes de todas as pessoas que passaram pela Inconfidência Mineira, sendo que os filhos não tiveram outras ideias ou eles acabaram aceitando a vida do reino de Portugal, ou se não, não tinha mais ninguém para poder voltar com essa chama da Inconfidência Mineira. Então é meio triste, a gente vai meio que estendendo essa parte do Romanceiro de Confidência como uma forma mais poética do que uma forma histórica. Eu acho que muitas aulas de história já teriam parado já com o enforcamento do Tiradentes e iriam para o próximo capítulo. Aqui a gente está meio que estendendo para a gente poder mostrar que tá, isso aqui também é história, mas isso aqui também são pessoas, e a gente também precisa ser empático com as pessoas. Romance 80, ou do Enterro de Bárbara Eliodora, mais uma vez a gente tem uma brincadeira com se falar sobre o tempo. No Romanceiro de Confidência, apesar de a gente estar falando de um passado muito distante, que tem de quase 200 anos do que foi publicado, falar do tempo é algo complicado porque a gente está falando do que foi e do que é, da mutabilidade e da permanência das coisas. Aqui a gente vai percebendo que toda essa construção dessa história, que a gente vai aumentando a dramaticidade para a gente colocar muita informação do que veio antes e muita informação do que aconteceu depois, vai tornando a história muito mais melancólica, muito mais triste, porque a gente meio que torce para os Inconfidentes para eles terem uma vitória, só que nessa história os heróis não têm vez e nem força para ir contra. E por fim vamos ter a parte 5, que é a mais curta de todas, que vai do romance 81 ao romance 85, que temos uma presença do futuro quando a gente vai analisar a Maria I de Portugal. Assim como eu havia falado, houve-se um estado degenerativo da mentalidade dela, que inclusive ela foi retirada de ser a rainha e foi recolocada por Dom João VI, só que a gente vai ter agora uma visão um pouco mais de como ela, a pessoa que fez as penas e que colocou o que as pessoas tinham que ser executadas ou se não exiladas, dessa culpa que é carregada por cima dela. No final também a gente tem uma fala do eu lírico falando sobre esses Inconfidentes que se foram e que também não existem mais. No retrato de Marília em Antônio Dias, eu acho que é uma coisa muito importante porque a gente tem o começo do romance em parênteses e finalizando como se parênteses. O que a gente tem com o uso de parênteses pode mudar para várias situações. Eu acho que a primeira delas que a gente pode colocar, que eu acho que é a mais óbvia de todas, é da gente tirar o eu lírico como contador da história e falar da sua própria opinião. Aqui eu não tô falando de Cecília Meirelles, a autora, aqui eu tô falando do eu lírico. É muito comum que a gente tenha um eu poético, que seria o narrador da história, quando a gente vai pegar os poemas, mas aqui a gente tem como se ele se retirasse dessa situação de contar a história e passar as informações para poder falar o que ele acha da história, como se fosse uma digressão, que é colocar sua opinião em uma narrativa. Infelizmente é uma história bem triste que a gente vai ter do caso da Marília com o Tomás Antônio Gonzaga, porque apesar de eu ter as minhas deixas, né, que por exemplo, a gente vai ter que o Tomás Antônio Gonzaga conhece a Marília com 15 anos, e o Tomás Antônio Gonzaga tinha 38 anos na época e vai noivar ela com 22, ou seja, por 7 anos aquele cara tá meio que assim sondando uma criança. Então assim,
Eu tenho os meus problemas, mas tudo bem, né? A gente vai ter que analisar aqui a obra pela parte literária, então eu deixei aqui meu parênteses. Mas assim, a gente vai ter um problema também de que não só ela ficou para casar com 22 anos, mas ela viveu 85 anos. Eu acho que um dos maiores problemas de história que a gente vai ter, que inclusive é muito problemático para muitas pessoas, que é, a gente só tem dois polos. Ou as pessoas que são materialistas, que não vão ficar pensando, e se, e se, e se. Não, a gente sempre vai analisar a história do que ela foi, e com o que ela foi que a gente pode analisar o que nós somos. Mas tem muitas pessoas que são idealistas, ou seja, é inevitável a gente pensar, poxa, e se eu tivesse feito uma decisão diferente quando eu tinha 15 anos? E se eu tivesse feito uma decisão diferente quando eu tinha 22 anos? Imagina essa menina vivendo desde os 22 anos que ela não se casou com Tomás Antônio Gonzaga, pensando até os 85 anos se ela tivesse se casado. Você vai falar pra mim que você não lembra do seu primeiro amor da sua vida. No cenário, nós vamos ter então a análise da Rainha Maria I, que agora não era mais rainha, mas que ela está no estado avançado de demência. O que a gente vai ter é tanto uma revisitação de uma terra fértil que agora estava em terra arrasada, mas também dos inconfidentes que iam para outras terras que não pertenciam, e também desse reino que nem se conhecia mais. As pessoas que serviam esse reino e as pessoas que também iam contra esse reino. No romance 81, nós vamos ter O dos Ilustres Assassinos, que é uma denúncia dos assassinos e dos delatores, falando que, mesmo que eles façam decisões muito fáceis de colocar apenas numa pena e num papel qual que é a sentença, o que vai acontecer com eles, nós vamos ter que as pessoas assassinadas é que geralmente são lembradas. Então é uma coisa curiosa de como a justiça ela vai sempre tentar fazer com que a gente ouça quem foi punido injustamente do que glorificar o sistema de justiça. No romance 82, ou dos Passeios da Rainha Louca, a gente tem uma coisa muito engraçada, porque apesar da rainha ser considerada uma pessoa louca, que inclusive era o apelido dela, a gente vai ter que muitas pessoas gostavam de fazer passeios com ela, principalmente da parte da família. Inclusive é daí que sai o passeio de saiu a nossa expressão Maria vai com as outras, ou seja, você tá querendo só passear, mesmo que você não tenha problemas ou que você veja que a pessoa que está passeando com você seja alguém que não é muito normal ou que não vale a pena estar-se perto da pessoa. Só que a gente vai ter um contraponto de ideias. O primeiro é que a gente vai ter sim um local muito bonito e muito belo que ela passeava e que ela vivia, só que dentro de si ela ficava lembrando sempre do terror e do sangue que tinha do período da Confidência Mineira. Então mesmo que a região fosse paradisíaca, tropical, o que tinha dentro dela era terror e medo. Ou seja, contrastando essas duas ideias. No romance 83, ou da Rainha Morta, então todo aquele medo que ela tinha de que ela seria julgada no inferno, parece que finalmente vai se realizar porque ela falece. Então a gente vai ter de outras pessoas também tristes enterrando a Rainha Maria, mas também eles pensando sobre outras tantas pessoas que eram para serem enterradas no Brasil, que foram, se não, ou passadas para outros países africanos, ou se não que foram esquartejadas e nem puderam ter os seus pedaços juntados para poder colocar e serem enterrados. A gente tem que no Brasil, culturalmente se falando, enterrar é algo muito importante ligado à cultura católica. Então apesar de ter muitas pessoas que também fazem tanto a parte do que a gente tem de se cremarem, eu acho que o enterrar, né, o corpo todo, estar ali é muito mais normal da gente pensar no sentido de que a gente espera isso como norma, espera isso como algo que a gente está acostumado, mas que eu acho que o peso dessas pessoas que foram esquartejadas ao longo do tempo e que não tiveram nem como juntar os pedaços para colocar num caixão, ou as pessoas que foram exiladas e nem puderam ser enterradas no país que moravam, é bem triste. Lógico que ao longo da história nós vamos ter outras coisas também que aconteceram, como por exemplo, a Marília ela foi enterrada na mesma basílica que também está os restos mortais do Tomás Antônio Gonzaga, mas eu acho que o problema é quando a gente pensa na época. Como na obra a gente está pensando no período, a gente está ignorando o que vem muito tempo depois. Então eu acho que esse é um problema quando a gente tem que analisar uma história na sua parte que ela é sincrônica. Então quando ela está acontecendo a história, e não do que a parte anacrônica, por exemplo, a gente está analisando essa parte da história e a gente tem uma outra informação do futuro. Eu acho que nessa história, nesse momento, o que eles estão pensando é nas pessoas que não puderam nem sequer ser enterradas onde nasceram. No romance 84, ou dos Cavalos da Inconfidência, a gente tem uma figura do cavalo que, por muitas vezes, a gente tem o cavalo como figura de independência. Lógico que a gente também pode associar com outras culturas ou de outros contextos, o cavalo ele ser uma figura de força e de poder. Só que aqui a gente tem uma figura um pouco até mesmo aterrorizante, meio gore.
do que a gente vai ter aqui os cavalos que corriam pelos campos, meio que simbolizando Minas Gerais, só que esses cavalos que foram dilacerados, que eles foram esquartejados ou enviados para outros campos. Além disso, a gente também tem de outros cavalos que foram acorrentados e algemados, nessa história que a gente tem de mesmo que não foi tocada, e então se a gente for parar para pensar, todo esse imaginário popular que a gente tem do Tiradentes é o mesmo que a gente tem desde o período da República, de se construir esse herói que é um mártir da nação. Mas se a gente for parar para pensar, teve tantas outras conjurações, como a conjuração baiana, como também teve Guerra de Canudos, ou até mesmo a Revolta da Chibata, que a gente pega apenas o Tiradentes como uma figura meio que messiânica, meio que ligada a Jesus Cristo, que a gente vai fazer com que ele seja o herói e nunca mais se toque nessa história. Eu acho que é uma coisa muito importante da literatura, tanto do modernismo quanto da literatura contemporânea, é revisitar essas imagens do passado, esses totens e esses ídolos que temos, e dar uma nova visão. Do romance 85 ou do Testamento de Marília, é curioso porque Marília está escrevendo seu testamento, mas que toda a sua glória e sua virtude ficou no passado. Inclusive, ela também faz até uma análise do ouro, porque a gente poderia até pensar que em um testamento a gente poderia ter pedras de ouro que seriam passadas para outras gerações, só que a gente vai pensar que o ouro deixou tanto o Brasil pobre, quanto também o país de Portugal pobre de espírito. Finalmente, o último romance, que é chamado de Fala dos Inconfidentes Mortos, nós temos uma mudança para 4 sílabas poéticas. O número 4 ele é muito simbólico para falar de um mundo terreno, tanto é que quando a gente tem dos pecados capitais, nós temos 4 pecados que são terrenos e 3 que são espirituais. Assim como das virtudes, nós temos 3 virtudes que são espirituais e 4 virtudes que são terrenas. Nós vamos ter, inclusive, a denúncia e a fala dessa covardia nesse período da Inconfidência. Porque eu acredito que o grande problema que a gente teve dessa Inconfidência não é porque a gente está falando de uma derrota, mas é de um poder que a gente tem tão cego por conta de uma coisa que é única, que é apenas ter ouro. Mais uma vez, eu falo para vocês, o crime que a gente poderia estipular é o de lesa majestade, que é ser infiel à majestade. Mas não houve nada, eles estavam planejando e tipo, não tinha papéis dos planos. Aí depois vai ficar esse problema, né? Porque assim, da mesma forma que em One Piece a gente fica torcendo pros piratas, e aí, era pra gente estar torcendo realmente pros brasileiros? Por exemplo, o que os portugueses acham dos Inconfidentes? Porque a gente tem conjuração e tem Inconfidência. E, inclusive, a gente tem esse julgamento, né? De tantas as pessoas que aconteceram na Inconfidência Mineira, quem realmente vai pro céu e quem realmente vai pro inferno. E só pra gente poder, então, entender como que termina essa obra, vamos ler aqui, então, a fala dos Inconfidentes Mortos. Treva da noite, lanosa capa nos ombros curvos dos altos montes aglomerados. Agora tudo jaz em silêncio. Amor, inveja, ódio, inocência, no imenso tempo se estão lavando. Grosso cascalho da humana vida. Negros orgulhos, ingênua audácia, e fingimentos e covardias, vão dando voltas no imenso tempo. A água implacável do tempo imenso, rodando soltos, com sua rude miséria exposta. Parada a noite, suspensa em bruma, não se avistam os fundos leitos, mas no horizonte, do que a memória da eternidade referve o embate de antigas horas, de antigos fatos, de homens antigos. E aqui ficamos todos contritos ao ouvir na névoa o desconforme e submerso curso dessa torrente do purgatório. Quais os que tombam em crimes exaustos, quais os que sobem purificados. Eu acho que essa história ela deixa esse gosto amargo de não só de se relembrar dessa perda, mas de esse inimigo, dessa pessoa contra que tinha tanto poder e derramou tanto sangue por uma pedrinha de ouro. Então, assim, é algo meio estranho da gente poder analisar, né? De, tipo assim, tanto os nossos heróis serem heróis que não conseguiram realizar o nosso próprio, só o próprio plano que eles tinham da Inconfidência Mineira, mas a gente também poder analisar o quanto de sangue se queria ser derramado para que Portugal ficasse cada vez mais rico, achando que o ouro nunca ia acabar no Brasil. Lógico que o Brasil tem dimensões muito extensas se comparado com Portugal, mas pensar que o ouro nunca ia acabar e que essas ações elas eram justificadas na época é algo muito estranho. Eu acho que tem um desbalanceamento imenso do que a gente tem quando a gente analisa a Inconfidência Mineira. Eu acho que não só a gente estudar a história para não repetir os mesmos erros do passado, mas a gente também ler a literatura é tornar a gente mais humano do que tornar a gente irracional. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então tem aqui a minha análise e explicação e a leitura de alguns trechos do que a gente teve do Romanceiro da Inconfidência. Se ficou com alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de comentar, escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e te vê no próximo vídeo. Até mais!